Também. E aqui, pessoal do Instagram, né, já temos 48 pessoas aqui no Instagram. Vão chamando os seus amigos aqui no YouTube também. Então, sejam todos muito bem-vindos. Agora, nesse exato momento, nós estamos ao vivo no YouTube e no Instagram também. Por favor, pessoal do YouTube, sejam todos muito bem-vindos. Aqui é o Rafael Krais, hoje é 26 de fevereiro de 2019. E hoje nós estaremos aqui no Instagram e no YouTube fazendo uma live, uma aula ao vivo sobre a hipnose nas religiões e a religião e a hipnose. Lembrando que essa é uma live que ela fica disponível 24 horas no Instagram e no YouTube, ela fica definitivamente. E se você, eu vou pedir que você, diferente das outras lives, das outras aulas, eu vou pedir que você não compartilhe essa live com todo mundo. Eu quero que você compartilhe essa live com aquele seu amigo, com aquela pessoa da sua família que você sente que precisa ouvir ou participar dessa live. Não compartilhe com todo mundo. Compartilhe somente com quem você percebe e julga especial. Porque é uma live, já vou apresentar aqui o Emerson, que vai estar junto com a gente hoje. É uma live especial que vai abrir a cabeça de muita gente. E muita gente está esperando essa live, até com um pouco de receio, porque sabe lá dentro que as coisas vão mudar a partir de agora. As coisas vão mudar aí dentro da cabecinha de vocês, tá bom? Então, eu sou Rafael Krais e estou aqui com meu amigo Emerson Fregona. Emerson, venha dar um oi aqui para a galera, se apresenta, fala um pouquinho com a gente. E aí, pessoal, joia? Estamos aqui no Insta, estamos aqui no YouTube, né? Mas é uma satisfação imensa estar com vocês aqui. É uma honra. Eu sou Emerson Fregona, sou do Espírito Santo, formado também pela Omni, teólogo, me formei em teologia desde 2007, e em 2007 eu tive a oportunidade de conhecer, na verdade, a teologia. E aí, desde então, eu fui inserido, na verdade, há 36 anos dentro do contexto evangélico, já fui pastor de jovens de igreja. O pessoal está me ouvindo, eu estou vendo o pessoal falando de eco. Está com muito eco aí, Rafa? Eu acho que é no Instagram. Onde que está o eco? No YouTube e no Instagram? Por favor, quem estiver participando, escreve para mim. O eco é no YouTube ou no Instagram? Porque eu tirei todo o som, todo o volume aqui do meu celular, está sem volume. Tá. Verifica aqui, o pessoal vai escrever, vai falando aqui pra gente. Mas no YouTube tá tranquilo. Acho que é só no Instagram que tá um pouquinho de eco. No Instagram. Ó, tá falando para baixar o retorno seu aí, Rafa, o pessoal tá falando, tá? No Instagram mas, tem eco. Tá sentindo eco aí também? Não, eu não tô com eco porque o meu Instagram aqui tá sem som. Deixa eu ver se eu boto um pouquinho mais distante aqui, se melhora um pouquinho. Vamos ver se melhora. Mas então, continua, Emerson, vai se apresentando aí. Ok. Vamos indo aí, vamos ver se vai dar certo. Som do Rafa, ok, perfeito. Deu certo, pessoal? Acho que deu. Olha lá, acho que sim. Boa noite. Então é isso, dentro do contexto evangélico, eu estou já há 37 anos. Atualmente eu atuo dentro de uma comunidade cristã, sem fins lucrativos, sem qualquer coisa ligada É a própria voz do Emerson, que está dando eco. Ei, lasqueira, hein, Crash? É o retorno do Crash. Crash, não sei que não vamos arrumar aqui não, hein? Então pode ser o meu retorno lá, pode ser eu falando aqui. Diga o que você me diz. Se me der uma solução, eu abaixo. Meus volumes estão todos abaixados aqui, hein, Rafa? Tá. E tu tens como botar um fone de ouvido no teu aí? Tem, pô. Claro. Bota um fone de ouvido no Instagram. Maravilha. Ó, aqui eu tô tentando tirar... Pronto, agora foi. Doutor Daulo, o Emerson vai colocar... Eu já baixei o som aqui no meu Instagram, não tem mais som no meu Instagram. O Marcos Santos tá brincando que é porque a gente tá mexendo com religião, aí dá isso. É o inimigo. Deixa eu ver se eu tenho aqui o fone de ouvido também, eu acho que eu boto aqui para garantir, sei lá. Eu boto aqui no meu celular e aí o som também acho que melhora. Perfeito, acho que... Mas daí vocês conseguem me ouvir aqui no Instagram? Por exemplo, eu tô aqui, eu tô falando aqui, eu tô te ouvindo. Tá me ouvindo? Tá.
Tá, tu tá me ouvindo no Instagram ou pelo YouTube? Eu estou ouvindo no Instagram. Tá, Jéssica, ótimo, dá alô. Jéssica, aqui, Valdívia, no Instagram, tá me ouvindo bem, normal? Melhorou? Então tá bom. Então vai, continua, vai na graça de Deus, Emerson. Agora sim. Então é isso, 36 anos no meio evangélico, me formei em teologia em 2007, estou dentro de um contexto evangélico, atuo dentro de uma comunidade cristã, auxilio essa comunidade há 9 anos, me chamam de pastor lá, eu já disse que só tem um pastor que é Jesus, mas eles acham que eu sou pastor, já tirei esse nome aí já do meu nome há muito tempo, mas eles continuam insistindo. Então, a minha experiência cristã foi daquelas pessoas que levavam as pessoas ao monte para orar, aquelas pessoas que iam para a igreja fazendo jejum e oração. Então, foi o contexto no qual eu vivi durante muito tempo. Ótimo. E aí, dentro disso, a gente vai poder falar um pouquinho de fenômenos que nós vimos e eu acompanhei durante 36 anos. Interessante, Rafael, o pessoal tá falando que tem eco ainda, tá? Tá. Eu acho que é seu retorno mesmo, Rafa. Será que é do meu? Mas o meu tá com fone aqui, ó. Porque aí, ó, eu te ouço. Eu tô me ouvindo falando com você aí. Tu tá me ouvindo? Tô ouvindo a minha voz saindo em você aí. Pessoal, ó, o seguinte, pra gentilizar, quem tá com eco no Instagram, vai pro YouTube, tá? Aí fica melhor. No YouTube vai ficar definitivo, pra gente não perder muito tempo. Tá com fone aqui, ó. Tá com fone. Então, Emerson, vamos continuar. No Instagram, a gente vai estar respondendo qualquer coisa. Quem achar que o eco tá atrapalhando muito, vai lá no YouTube que daí fica melhor, tá bom? Maravilha. Então, pessoal, Emerson, então você era pastor, sim. Uma vivência religiosa muito intensa. Show de bola. E o pessoal que está entrando aqui agora, essa é uma live que o objetivo dessa aula de hoje, o objetivo dessa aula é ajudar você a entender os fenômenos religiosos pelo viés da hipnose. Perfeito. Ou explicar que aquilo que você chama de uma experiência mística, milagrosa, nada mais é do que a sua mente trabalhando. Então a gente vai trabalhar sobre essa questão. E eu já vou voltar a falar com o Emerson daqui a pouco, eu quero só me apresentar rapidamente para quem não me conhece. É o seguinte, muita gente acha, Rafael é ateu. Não, eu não sou ateu, eu sou antirreligioso. Essa é a verdade, tá? Por quê? Porque os budistas são ateus, mas são religiosos também, por exemplo. O meu objetivo não é fazer você não ter uma crença religiosa. Se você gosta de Jesus de olho azul, se você gosta de Jesus moreno, se você gosta de Jesus cabelo curto, cabelo comprido, se você gosta de Buda gordo, Buda magro, cara, o que você tem que entender, e você vai entender nessa aula de hoje, é que os fenômenos religiosos, espirituais, místicos que você teve, não foram ocasionados pela coisa em si, pelo Deus, pelo Jesus, ou pelo Buda, ou pelo incenso, e sim pela sua própria expectativa, e sim pela sua crença, pela sua necessidade emocional. E é isso que nós chamamos de hipnose. Vou repetir, o Emerson daqui a pouco vai falar isso também. O nosso objetivo aqui não é fazer você se tornar um descrente, porque todo ser humano ele vai precisar de uma crença para existir. Só que o objetivo é mostrar para você que não é o símbolo que você usa que causa o resultado. Não é a cruz, não é o Om Namah Shivaya, não é o mantra, não é aquilo. É a sua expectativa sobre aquilo. E isso a gente vai chamar de hipnose. Emerson, tá tranquilo nisso? Como é que tá? Perfeito, Rafael. Como a gente sempre disse, nós não estamos interessados em mexer na fé de ninguém. A intenção, na verdade, é que as pessoas não tenham uma fé burra. Ninguém precisa ter uma fé ignorante, né? Inclusive, quando as pessoas leem nas próprias escrituras, diz para você amar a Deus com todo o seu coração, com toda a sua alma e com todo o seu entendimento. Então, a fé não pode ser burra. Exato. O cara não pode crer em qualquer coisa que se diga labachúrias e o cara achar que é uma língua dos anjos, que Deus está falando através de uma coisa inanimada, sem qualquer sentido. Então, a intenção dessa live, quando a gente propôs, é justamente trazer esclarecimento à luz da hipnose, aqueles fenômenos que nós chamamos serem espirituais e que, no fundo, não são. E isso, na verdade, mexe com o processo todo de crença que as pessoas possuem. Uhum. E aí, mexer em crença, a gente está mexendo no vespeiro, porque mexer nas crenças, a gente mexe em todo arcabouço histórico, familiar, cultural.
E, na verdade, a gente não quer mexer na fé de ninguém, mas trazer a elucidação daquilo que a gente mistifica. Geralmente temos o costume de mistificar aquilo que não conhecemos, e a partir daí, então, inclusive, com dúvidas que caso as pessoas tenham. Ótimo, é isso aí. Então, gente, a live vai estar gravada aqui no YouTube, compartilha com quem é importante, e é uma live bem interativa. O Emerson já falou um pouquinho da experiência dele, eu já falei. Eu participei de grupos religiosos por mais de 20 anos. Eu era mais da parte oriental. Eu pratiquei budismo, pratiquei hinduísmo, dei aula de filosofia hindu por muitos anos, fui mestre reiki, já tomei muito santo daime, já meditei por 8 horas diárias por ano, já fiz jejum, já vivi de luz, já fui vegetariano, já fiz um monte de coisas religiosas por mais de 20 anos, porque eu queria me entender, eu queria entender o que estava dentro de mim. E por mais que todas essas escrituras, por mais que todas esses mestres, esses gurus prometessem alguma coisa, ao final de tudo, eu não me sentia satisfeito. E é justamente graças a essa insatisfação que eu continuei estudando. E muita gente, Emerson, olha só que interessante. O Emerson sabia que eu fui reikiano, já fui mestre reiki? Sim. Então é o seguinte, muita gente... isso foi antes do meu filho nascer, então foi 20 anos atrás. Eu era mestre de reiki. Até a minha ex-esposa eu conheci ela porque eu era terapeuta reiki. Eu apliquei reiki nela na época. E o que acontecia? Aconteceu um caso interessante de eu combinar com uma amiga minha de enviar reiki para ela. Cobrei reiki dela, só que eu fui namorar e esqueci o reiki. Fui dormir. No final do dia, fui dormir. No dia seguinte, essa minha amiga mandou WhatsApp, na época eu não tinha nem celular, né? Ligou para mim, dizendo, Rafael, meu Deus, ontem foi incrível, você é um bruxo, você é maravilhoso, nossa, eu vi tudo, eu vi o céu se abrindo, um monte de coisa. E aquilo ficou na minha cabeça, peraí, que raio é isso? O que aconteceu que eu não mandei reiki e a mulher melhorou? E aí eu comecei a fazer de sacanagem essas experiências com outras pessoas. Eu cobrava, dizia que ia mandar reiki à distância e não mandava. E adivinha o que acontecia com elas, Emerson? O efeito de sempre. Melhoravam, se curavam, ficavam felizes. E aí aquilo ficou na minha cabeça, aquilo começou a me revoltar, porque todo mundo me vendia essa Seichonoye, meditação, reiki, cura prânica, cura quântica, karuna ki. Todo mundo me vendia essas coisas como se estas coisas fossem o suprassumo da verdade do universo, e de repente aquilo começou a ruir na minha frente. E na época, Emerson, não tinha uma única alma viva para me explicar o que estava acontecendo. Eu levei anos até chegar no Bert Hellinger, na Alemanha, que ele é o criador da constelação familiar, para quem não sabe. E o Bert Hellinger, ele é antirreligioso, assim como eu, ou eu sou como ele. É que no Brasil a constelação familiar, eu não sei se você conhece, Emerson, no Brasil a constelação familiar é vista quase que um centro espírita. Enquanto Sim. que o Bert Hellinger, a constelação familiar para ele, é um processo filosófico, pedagógico. Não tem esse misticismo que no Brasil tem. Lá fora, para ele, é diferente. E aí ele explodiu a minha cabeça. Eu participei da PNL 6, 7 anos atrás, onde a minha mente começou a abrir ainda mais. E depois que eu caí na hipnose, Emerson, as coisas simplesmente começaram a fazer todo o sentido para mim. E todas aquelas experiências místicas, os livros do Osho, começaram a fazer sentido para mim 20, 30 anos depois de muita prática através da hipnose. Essa experiência, você falando sobre isso, Rafael, é praticamente a mesma experiência que a gente tem quando se depara com a hipnose dentro do contexto religioso. Porque eu era daqueles meninos criados dentro da igreja, que eu ia para o monte orar, eu fazia jejum, e eu tinha um amigo dos 17 aos 19 anos, tínhamos um caça-demônio. A gente ia na casa das pessoas expulsar demônios. As igrejas nos ligavam e a gente ia expulsar os demônios na casa das pessoas. Mas na igreja me explicavam de que eu tinha que estar com a vida pura. Eu tinha que estar em jejum, em oração, para expulsar os ditos demônios. Só que acontece, eu tinha acabado de assistir um filmezinho pornô com meu amigo e o pessoal ligava. Vem aqui expulsar o demônio. Eu falei, ih, rapaz, vamos lá expulsar? Bora, rapaz. E a gente ia com a cara dura, e o demônio capeta saía, e depois que saía a gente comia na casa dos outros, tinha sempre um cafezinho, e a gente começou a perceber que tinha uma coisa errada.
como é que esse pessoal sai, esse raio desse demônio, a gente com a vida toda esculhambada, desse jeito? Eu comecei a perceber que aquilo que diziam na igreja como processo para que eu me tornasse mais espiritual, tinha alguma coisa errada naquele mecanismo. O interessante foi que eu comecei a ver alguns ditos fenômenos, por exemplo, os fenômenos de hiperestesia na igreja, que diziam que era o anjo que estava empurrando o cara. Hoje, ao conhecer a hipnose, quando eu pratico hiperestesia e vejo alguns clientes, né, ou até alunos do curso de hipnose mostrando hiperestesia, eu me aproximo deles, o corpo deles vão fazendo aquela flutuação, que tem vídeos meu no canal do YouTube, e o pessoal se assusta. Eu vi isso na igreja, só que eles atribuíam isso a anjos. É o anjo que está fazendo, é o anjo que está empurrando, é o anjo que está levando para lá, é o anjo que está levando para cá. Então, na verdade, é uma pena saber que depois de muito tempo, ao conhecer a hipnose, tudo fez sentido. Porque quando eu perguntava na igreja, dizia que eu estava sem fé. Rafa, só uma coisa, o pessoal está dizendo que está difícil de entender o que eu estou falando, porque está com muito eco. Tá. Emerson, vamos fazer o seguinte. Eu, inclusive, estou me ouvindo falando com você aí. Então, vamos fazer o seguinte, Emerson. Eu vou desabilitar aqui o teu Instagram, e aí eu ponho o Instagram para ver o YouTube daí. Sim, show de bola. Tá? Aí fica melhor, tá bom? Olha lá, o pessoal falou para a gente pro YouTube. O pessoal que está assistindo aqui, assiste pelo YouTube que fica melhor, tá? A gente está botando aqui no Instagram para vocês acompanharem também, mas daí tá dando eco aqui, essas coisas acontecem, parte técnica acontece, tá? Então, Emerson, vou tirar aqui do Instagram. Show, vamos lá. Aí pronto, aí continua no YouTube. Agora não tem mais eco do Emerson. O pessoal tá perguntando como ir pro Instagram. Como é? Então é o seguinte, gente, o Emerson está comentando aqui a experiência dele, que ele começou a perceber, assim como eu, que existia um gap, existia uma ponte ali, uma lacuna, que ninguém estava conseguindo explicar. Correto, Emerson? Sim. Correto. Ótimo. E aí, então, com base nisso... Com base nisso, o que você chegou à conclusão? De que aquilo que me diziam ser espiritual não era espiritual. Que aquilo, depois de muitos anos, mais de 20 anos dentro de igreja, 3 tios pastores, participando ativamente dentro da igreja, expulsando o demônio na casa dos outros, vendo o demônio se manifestar, e aquilo me intrigava, porque eram sempre os mesmos demônios, geralmente das mesmas pessoas, e com os mesmos nomes. E eu comecei a perceber que tinha um padrão, repetia-se um padrão, inclusive quando começou o famoso dom de línguas também dentro daquela igreja que eu participava, as pessoas repetiam praticamente as mesmas coisas, com as mesmas palavras, as mesmas frases sem sentido. Tudo aquilo começou a só fazer sentido quando eu comecei a estudar hipnose e percebi o processo de transe. E aí, quando eu fui para a psicanálise, mais ainda, do processo que vai se tornando as matrizes religiosas, comportamentais, esse processo repetitivo que o cérebro aprende, vai criando uma nova crença, e aí tudo fez sentido. Caso contrário, eu fiquei patinando durante muitos anos dentro de igreja, quase 30 anos patinando dentro de igreja para perceber aquilo que, na verdade, a hipnose me explicou. Eu sempre digo que fé tem a ver com fé, é sobrenatural e a gente não quer se meter com fé de ninguém. Mas a questão é que aquilo que muita gente tem chamado de fé não faz qualquer sentido no quesito dessas explicações que a gente vê que dizem ser manifestações sobrenaturais ou psíquicas divinas. Na verdade, no fundo, a gente hoje consegue compreender que isso está ligado diretamente à hipnose. Perfeito. Emerson, eu quero aproveitar esse momento aqui que a gente já tem 170 pessoas ao vivo, 175. E é o seguinte, muitas pessoas que estão aqui, a gente sabe que são pessoas religiosas. E eu sinto muito, certo, porque vai mexer com a sua cabeça, tá? Mas é importante. Porque eu e Emerson, quando a gente começou a entender isso, décadas atrás, né, Emerson? Sim, a gente não tinha suporte, a gente sofreu um monte. Porque nós estamos, olha só, a nossa cultura judaico-cristã passou tanto tempo inculcando na nossa cabeça que Deus vai punir caso você não vá na igreja, no templo, ou seja puro. Isso está tão arraigado no nosso subconsciente que mesmo que a pessoa não queira acreditar em Deus, ela se sente culpada. Não é mesmo? Perfeito. Inclusive, Rafael, isso me faz lembrar os 4 pilares da religião. 4 pilares da religião, qual é? Toda religião tem 4 pilares. O primeiro é o medo. Então, toda religião, ela precisa impor o medo. Então, o medo do demônio... Emerson, seguinte, sim, pessoal que está assistindo aqui, ó, o Emerson está falando de 4 pilares. Anota aí,
ou quem não quiser anotar no papel, anota os 4 pilares aqui no chat ou no Instagram, porque esses 4 pilares, gente, fazem muito sentido. Depois que o Emerson explicar esses 4 pilares, eu quero explicar um pouquinho sobre a hipnose, para não deixar vocês tão perdidos, porque tem gente que acha que hipnose é um poder do hipnotista. Manda bala, Emerson. Então, a religião ela tem 4 pilares básicos. O primeiro pilar é o medo. A religião precisa do medo. É o medo do demônio, é o medo da macumba, é o medo da mão de Deus, é o medo de alguma coisa acontecer. Então, esse medo diretamente, Rafael, a religião precisa. Se você quer fazer com que uma pessoa deixe de ser religiosa, é só ela perder o medo. Perca o medo e o diabo vai ficar sem chão. Perca o medo e o diabo ficará sem chão. Primeiro passo. Então, a religião precisa do medo das pessoas. A maioria das pessoas se aproximam da religião não é porque querem Deus, é porque elas não querem que o diabo pegue. Então não quer que aquela doença pegue, que aquela macumba pegue, que aquela quirumba, que aquela quizumba, que aquele voodoo, eles não querem que aquela merda pegue neles. Então, vão para a igreja porque a gente vai se livrar desse mal. Então, o primeiro pilar que a religião usa é o medo. Então, sempre vai ensinar você a ter medo de Deus ao invés de amá-lo, vai ensinar você a ter medo do demônio, medo do capeta. O interessante é que as mesmas pessoas religiosas que começam a ter medo, elas se esquecem que a Bíblia diz que Deus é amor e o amor lança fora todo medo. A Bíblia diz que 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não vai ser atingido. Mas os caras não creem nisso. A Bíblia diz que nós somos do Senhor, o maligno não nos toca. Então, as pessoas vão pelo medo, mas a intenção dos líderes não é livrá-las do medo. Porque se livrá-las do medo, elas não se manterão naquele lugar. Inclusive, para as pessoas darem um dízimo, eles precisam manter o medo, que é o quê? O medo do famoso gafanhoto, o devorador, o destruidor, o migrador, o cortador, por causa dos 10%. Ou seja, Deus está preocupado com o raio dos seus 10%, e se você não dá, ele está esperando para te tacar uma doença. Inclusive, eles usam dizendo, se tu não der o dízimo, tu vai gastar em farmácia. Tu vai gastar esse cara chega a fazer isso? No carro. Vai. E, cara, é uma safadeza que só. Então, é muito comum. Olha, cara, eu rodei bolsinha demais dentro disso para poder falar tudo que eu estou falando. Então, o primeiro pilar da religião é o medo. Segundo é a culpa. Segundo é culpa. Então, eles vão lançar uma culpa. Vão lançar uma culpa tremenda em você. Vão dizer que você é culpado por isso. Que tem uma culpa por trás de você. E que você tem que se livrar dessa culpa. Se livrar disso que está nas suas costas. De que você é culpado por todas as mazelas que estão acontecendo espirituais na sua vida. Que teu filho está ferrado por tua culpa. E que tu está se lascando também por culpa sua. No quesito de que você nunca vai se livrar dessa culpa. Essa culpa vai ser permanente. E mesmo você todo dia pedindo perdão, seja o que for, essa culpa se mantém. A igreja precisa da culpa das pessoas. As pessoas se sentirem culpadas, precisando que alguém as livre dessa culpa. E aí vem um cara que se diz pastor, apóstolo, padre, como for, que vira o agenciador de Deus na terra. Você só se aproxima de Deus se passar por esse cara. Então esse cara tem que fazer oração forte, esse cara tem que rezar por você, ele tem que orar por você. Ele é seu mediador entre Deus e os homens, é o padre, é o pastor, é o apóstolo, o nome que se dá hoje em dia. Então essas pessoas vivem de culpa. A religião precisa colocar culpa nas pessoas. Terceira coisa é a ganância. Então... Ganância é um terceiro pilar que toda religião... Vou mostrar para a galera, ó, eu tô anotando tudo aqui, Emerson, ó. Show de bola. Tá anotado aqui, ó. Anote. Então, anota, gente, vale a pena. Vale a pena porque isso aqui vai ajudar você a compreender o que eu vou falar daqui a pouco. O Emerson, ele está falando, para quem ainda não entendeu, ele está falando de gatilhos mentais. Perfeito. Ótimo. Depois que ele falar, eu vou explicar para você o que é hipnose. Muita gente tem aquela coisa, já colocaram aqui, Emerson. Mas na minha igreja não é assim. Só que não são agressivos como a gente vê em alguns locais. É uma hipnose indireta. Em qualquer lugar, você pode ser hindu, budista, umbandista, espírita. Todas elas têm esses 4 pilares de uma forma ou muito incisiva, como a Emerson falou, ou muito assim amorosa, mas usa do mesmo jeito. Então, algumas igrejas, algumas religiões, não igrejas, né? A igreja parece coisa católica. Muitas religiões, elas vão chegar e dizer assim, como a Emerson falou muito bem, se você não der o dinheiro, você não vai ganhar aquela bênção. Me dê o dinheiro. Outros vão dizer assim, olha, caridade é bom. Você não precisa reencarnar se você for caridoso. Então, venha para o centro espírita todo sábado e domingo ajudar. E ainda fala com essa vozinha, né?
Ajudar, porque caridade é bom, mas a gente não quer o seu dinheiro, tá? A gente só quer o seu tempo. E aquilo vai, e vai. No yoga, quando eu viu, Emerson, antes de tu falar o quarto pilar, eu coordenava um grupo de canto de mantras na minha casa por quase 10 anos. E a base do satsanga, a base do encontro místico religioso do yoga é essa. É a pessoa fazer seva, que é o serviço devocional. Então a gente fazia as pessoas virem, elas traziam comida. No final, você dar tempo, ou dinheiro, ou comida, tudo é uma maneira de dizer, faça, dê algo para receber algo em troca. É sempre funciona assim. Você vai dar para receber algo, é sempre uma negociação. Tem sempre uma negociação. Palavra perfeita. E aí? E lembrando, esse terceiro pilar é a ganância, por isso é que você vê, dá que você vai receber, então há uma negociação, inclusive eles usam um termo bíblico, um versículo bíblico, um texto, que eles deturpam, dizendo, você dá e você vai receber boa medida, recalcada, sacudida e transbordante. E aí eles dizem que, inclusive, na medida da sua colheita, você vai colher 30, 60, 100 vezes mais. Pô, o cara que está ferrado da vida, que está com 100 conto no bolso, não quer trabalhar, o cara não quer acordar às 6 da manhã, dormir 10 da noite. O cara com 100 conto, com essa proposta, que se ele dá 100, ele ganha 1.000, meu irmão, isso é melhor do que vender droga. Viver de religião é melhor do que vender droga. Porque o cara vai pegar esse 100 conto. Cara, pô. Aquele cara que está lá na frente, ele tem toda a técnica, ele conhece e pega essas pessoas pela ganância. A religião, ela pega as pessoas pela ganância. O cara quer ganancioso, quer enriquecer sem trabalhar, quer saber qual é o segredo de prosperar. E aí tem o... Olha só. O terceiro pilar, Mariama, é a ganância, que o Emerson está falando. Viu, Emerson? Olha só, gente, o pessoal aqui do Instagram, a gente já bateu 200 pessoas. Olha só que interessante. Quem já acompanha as minhas aulas há mais tempo, observa que a gente está sempre controlando os comentários e tudo mais, né? Agora, quando a gente começa a falar em religião, olha como as pessoas ficam agressivas. Gente, aqui no Instagram tá de boa, mas no YouTube o pessoal tá se matando. Estão chamando a gente de egoísta, de arrogante, né? Alguns aí falaram que a gente vai pro inferno, não sei o quê. Gente, abram a cabeça, pelo amor de Deus, embora eu não acredite, mas abram a cabeça, pelo amor de Deus, caramba. Se você tá aqui com arrogância e amaldiçoando as pessoas porque você não acredita no que eu acredito, cara, tem alguma coisa errada dentro da tua cabeça. Alguns aqui mandaram tomar no cu, outros querendo comer mina pela hipnose, outros querendo roubar cliente. Gente, é isso. É isso, a gente tem tecnologia, a gente está no século XXI, vocês estão lidando como se fossem tribos aborígenes lutando por um peixe na água doce. Vamos acordar, gente. É exatamente esse o objetivo da live. Mostrar que você é religioso e bonzinho desde que ninguém mexa com a sua crença. Mexeu com a sua crença, você vira o animal predador de mais de 90 mil anos de idade. Chegamos aqui no ápice, Emerson. Chegou cedo, a gente achava que ia demorar um pouco mais. Mas olha só como as pessoas ficam revoltadas. E por quê? Sim. Porque mexer com a religião significa olhar na cara da pessoa e dizer, fulano, talvez você passou 30 anos da sua vida sendo enganado. E as pessoas assim, peraí, eu não sou burro, eu não posso estar errado, você vai ter que ir para o inferno, mas eu não posso estar errado. Então olha só os comentários, não é mesmo, Emerson? Sim, vai mexer na crença, e aí se a gente estivesse falando do quarto nível neurológico, mexeu na crença, a gente tem uma dificuldade muito tremenda de falar, eu fui enganado durante tanto tempo. E aí, quando você pergunta algo coerente, até porque a própria Bíblia diz que você tem que amar a Deus de todo o teu coração, com toda a tua alma e todo o teu entendimento. Ou seja, a fé não pode ser burra. Exato. Então, eu não posso simplesmente responder, isso é mistério. Quando o cara responde isso é mistério, ele está dizendo realmente que ele não tem argumentos e que ele prefere crer de maneira cega. E aqui há uma diferença entre fé e crença. E esse cara, ele é simplesmente um crente. Porque se ele tivesse fé, como a própria Bíblia diz, tens tu fé? Tenha para ti mesmo. Então, a fé é sua, meu irmão. Ninguém está mexendo na sua fé. A questão é que se você consegue ter argumentos melhores do que esses. Ótimo. Que no fundo, a gente está aqui simplesmente trazendo esclarecimento.
Agora, se o cara é um ignorante, que é ignorante, eu te digo, uma coisa séria aqui, ô Rafael, tem algumas coisas que a gente precisa ter cuidado, é que para ignorância não tem remédio. Você não vai na farmácia comprar remédio para ignorância, viu, cara? Exato. Então, se a gente quer sabedoria, até na própria Bíblia diz que a sabedoria peça a Deus, que a todos dá e não lança em rosto. Está na Bíblia. Então, Rafael, o terceiro pilar é a ganância. O povo é ganancioso, é por isso que você vê aqueles templos lotados e tem uma malandragem. Deixa eu falar uma malandragem e eu vou dizer isso é sério. Vamos supor, tem uma igreja com... Vamos lá, essa igreja pequena, vamos falar igreja pequena, de 500 membros. Igreja pequena de 500 membros. E toda igreja geralmente tem, todo mês, a famosa campanha da prosperidade. As pessoas querem prosperar, então fazem a campanha da prosperidade. Já além de todo culto tem dízimo, oferta, voto e primícias. Boa parte das igrejas tem isso. Então, além de tomar o dinheiro do cara, eles têm as campanhas, as correntes e as vigílias. Tudo isso é para tomar dinheiro mesmo. É um ciclo que se retroalimenta a semana toda. Mas eles vão lançar a campanha da prosperidade, geralmente de 21 dias. Isso é clássico. E nessa campanha da prosperidade, olha a malandragem. Eles, vamos lá, 500 pessoas. Das 500 pessoas, eles vão pegar uma pessoa daquela, pode ser um anônimo ou um conhecido, geralmente um conhecido, e eles pegam, na campanha da prosperidade, tiram do bolso, a igreja tira do bolso 10 mil reais, vai na conta do cara e deposita. Pô. Esse cara vai tirar o extrato do banco, porque está na campanha, eles falam para você tirar o extrato, para ver a bênção de Deus. O cara vai tirar o extrato e vê que tem 10 conto na conta dele. Ele vem para a igreja dar o testemunho, dizendo, irmãos, eu não sei, de forma sobrenatural, Deus tocou, Deus agiu, eu passei o lencinho no caixa eletrônico e apareceu 10 mil reais. E o relato dele é verídico. Esse cara é verídico. Só que você investe 10 mil em um, você acha que você vai ganhar quantos milhões em 500? Porque os 500 agora vão acreditar naquele testemunho daquele cara e vão querer ofertar para receber a mesma bênção. Olha, esse irmão ganhou 10 mil, quem quer ganhar 100? Porque nós cremos no Deus do impossível, nós cremos no Deus do milagre, nós cremos no Deus que prospera. Aí começa a lançar fotos, gatilhos, fotos de casa, fotos de mansão, testemunho de gente que prosperou. É tudo um jogo de sedução para seduzir os incautos e enganar os otários. Então o pessoal vai nessa viagem mesmo, e é um grande negócio. Vender religião é melhor que vender droga. Então esses caras sabem o mecanismo. Cara, não tem conversa. Então nós temos aí esses 3 passos. Pessoal, eu não saí da igreja. E igreja não é templo, igreja não é 4 paredes, igreja é gente. Eu faço parte de uma comunidade cristã. Jesus falou que templo não é mais 4 paredes, templo agora é coração humano. Então o povo tem templo porque quer pagar aquilo. Quer ar-condicionado, não quer assumir a responsabilidade de cuidar dos filhos, manda o pastor cuidar, a igreja cuidar. Não quer tratar suas neuroses, aí vai para os encontros de oração para cair duro lá e falar que é demônio. Eu cansei de levar gente para monte para orar. Levar gente para o monte para orar. Meu tio tinha um ônibus e nós íamos no ônibus da autoescola do meu tio, levava lotado para os irmãos orarem no monte. E o povo começava a cair lá no monte, e eu vou contar depois, quando eu descobri que isso era técnica, meu Deus, que aquilo era hipnose, eu só descobri muito tempo depois. Mas isso aí eu vou deixar para o final. Então, o terceiro pilar da religião é a ganância. O quarto pilar é a vaidade. Vaidade. Repete os 4 pilares para quem chegou agora, por favor. Medo, culpa, ganância e vaidade. Vaidade para quem? Para quem a igreja oferece vaidade? Para um cara que nunca foi nada na vida. E aí ele encontra na igreja a possibilidade de mandar em gente. De ter uma vida tranquila, porque geralmente todo pastor de igreja tem carro pago pela igreja, tem celular pago, tem plano de saúde, geralmente faculdade ou escola de filhos, celular pago. Caramba, quem é que não quer viver à custa de 10% da fé alheia? Olha que negoção. Cara, ele vai lá, olha que coisa, ele vai lá dar uma mensagem geralmente copiada da internet, fala qualquer charamalá, churibicala, ele fala qualquer coisa que ninguém entende nada, e, né, tô falando sério. Pô, e além eu sempre tentei copiar esses caras, mas como é que é? Pode ser qualquer uma, churibicara, churibilaia, qualquer um. Que coisa. Churicanta lá baixar, é qualquer coisa desse tipo. É muito legal os caras falando aquilo. Como é que eles fazem? Eu acho que eu vou virar pastor só para aprender a fazer esse negócio aí. Cara, mas tem uma malandragem, daqui a pouco eu lhe ensino. E aí, você é um cara que nunca teve nada na vida, olha a possibilidade que ele vê, não vai precisar trabalhar, ele tem tudo isso na mão, vai mandar num monte de gente, o que ele diz vira verdade, e aí um cara que não quer trabalhar, preguiçoso, nunca deu certo na vida, ele vai ter na religião uma grande aposentadoria. Então esse cara vai pegar isso agora, eu vou virar teólogo, vou fazer curso de teologia pela internet, faz qualquer coisa e se abre em qualquer porta uma igreja.
Porque eu tenho dito, atrás do nome Jesus, ou qualquer nome de religião, cabe qualquer carniça. Então eles não querem saber quem é o cara. Cabe qualquer carniça. Então o pessoal vai, porque é um povo de país de miseráveis, de gente sedenta, gente que está sofrendo. Então qualquer porta que se diz que tem uma esperança, eles entram por ela. E eles acreditam. E esses caras usam os 10%, além de todas as coisas, para ferrar a fé alheia. Então um cara muito vaidoso, a igreja pega esse cara e mais. Um cara pode ser um nada. Ou pode ser um cara muito bom de retórica, muito bom de conversa, um cara que seja feito curso de camelô, um cara que vende bem, é estereotipado. Olha na televisão, nesses programas da madrugada, os caras, inclusive até o jeito deles são o mesmo. A maneira como eles dobram as mãos, a maneira de entonar, é a mesma coisa, porque há um esquema, há um processo, há um padrão por trás disso. Então, os 4 pilares da religião é a culpa, o medo, a culpa, a ganância e a vaidade. Toda religião está centrada nisso. Inclusive, Rafael, abre espaço. Eu vi muita gente perguntando ali sobre Chico Xavier, perguntando sobre manifestações espirituais. Pode ficar à vontade para perguntar, que a gente está aqui à disposição. Ótimo. Então, é o seguinte. A primeira coisa que eu quero comentar aqui, eu vou responder aqui a pergunta daqui a pouco a Nádia fez uma pergunta muito boa se os pastores ou religiosos sabem que estão usando hipnose. Eu vou chegar nisso ali. Mas, gente, para quem não conhece a hipnose, uma coisa que você precisa entender, hipnose não é uma questão de força mental, não é manipulação, hipnose não é dom, hipnose não é estalar dedos e a pessoa dormir. Hipnose é autossugestão. Eu vou repetir. Hipnose é autossugestão. Se eu digo para você relaxar o olho, não é eu que estou fazendo o seu olho relaxar. É você se autossugestionando para o olho relaxar. Se eu digo para você que o seu nome vai sumir, não é eu que estou tirando o seu nome da cabeça. Eu não tenho poder. É você que está pensando, o meu nome vai sumir. Qual é o meu nome? É a própria mente da pessoa que faz isso, não é o hipnotista. Então é muito comum, lá o meu vídeo mais visto aqui no YouTube é a indução evangélica. É o vídeo mais visto e mais odiado. Natal mesmo, Emerson, foi inferno, literalmente. Eu não sei o que deu. Todos os evangélicos do Brasil resolveram ir lá no meu vídeo reclamar, brigar. Inclusive, já 3 pessoas negativaram o vídeo aqui, olha só. E aí depois, quando a gente quer ajudar as pessoas ficam bravas porque mexem nas crenças religiosas dela. 3 pessoas já negativaram aqui o vídeo. Mas, normal, Rafael. Normal, é bom. Quanto mais negativa, mais o YouTube divulga, porque o YouTube acha que está relevante, a discussão é relevante. Então pode negativar, não tem problema nenhum. O que acontece? No momento que a pessoa acredita, no momento que a pessoa imagina, mesmo que ela diga, eu não acredito nisso, o simples fato de ela ter pensado naquilo já é o suficiente para disparar um gatilho no subconsciente. Então, eu não acredito no capeta. O simples fato de eu pensar no capeta, mesmo que eu saiba que não tem, eu era um menino inocente, a minha avó era religiosa, minha avó levou um susto com o relâmpago e disse que foi o capeta. E aquele subconsciente de 3 anos de idade ficou com medo do nome capeta. Hoje eu tenho 30 anos de idade. Emerson, tá me vendo? Tô vendo. Hoje eu tenho 30 anos de idade, sou um cara adulto, sou ateu, sou cientista, não acredito em capeta, mas o nome capeta me desperta algum gatilho negativo lá dentro. É assim que funciona, gente. Então, muita gente diz assim, o fulano nunca viu capeta e ainda assim o capeta incorporou nele. Ele nunca viu na tua igreja, mas durante a vida dele, com certeza, ele já viu o pica-pau com capeta, ele já viu os trapalhões com capeta, ele já viu alguém falar de capeta. Então, o que acontece? Todos nós aqui já fomos sugestionados desde que a gente está na barriga da mamãe. O batizado, o casamento da mamãe, a igreja que tem cada canto, cada esquina. Todos nós já fomos sugestionados. Você pode ser o maior ateu do mundo, você não gosta de Deus, você odeia Deus. Mas lá dentro do teu subconsciente existe uma representação para o divino e uma representação para o
satânico. Já está no teu subconsciente, faz parte da estrutura do brasileiro, no mínimo. Porque se a gente fosse hindu, seria totalmente diferente. Para o hindu não existe o diabo como a gente vê. Sabia disso, Emerson? Inclusive, Rafael, você me falando disso, as pessoas não entendem ainda e compreendem a questão daquilo que, inclusive, Freud falou muito sobre informações evidentes e sutis. Sim. Uma coisa é a informação evidente, essa que eles estão nos ouvindo agora, inclusive para quem está nos assistindo, a minha voz e a sua é a informação evidente. Exato. Mas por trás da gente, por trás de você, tem cadeiras, tem luzes, essas informações são sutis, mas o subconsciente captou tudo. Ele está captando tanto a informação evidente, tanto a informação sutil. O cara vai a vida inteira negar que nunca ouviu falar sobre aquilo, porque aquilo era sutil. Inclusive, essa informação sutil que entrou no cérebro dele, é daí que vem os famosos déjà vu, déjà vu. São informações sutis do cérebro, que ele capta em algum momento, mas conscientemente eu jamais admitiria que eu ouvir aquilo, ou que vi aquilo. Exato. Por isso que muita gente fala, mas... Até porque, no momento, Emerson, que eu estou começando a ver o capeta, ou o santo, eu me torno especial. E aí entra a vaidade e a ganância que você comentou nos 4 pilares. Por isso é que, na igreja, inclusive, o irmão que fala em línguas, que fala em mistério, ele é tido como um ser espiritual mais do que o outro. O que o pessoal ainda, inclusive, que lê, que sabe muito bem disso, sabe, ou pelo menos deveria saber, que na Bíblia não fala sobre essas línguas de Xarabacá e Axaramanai. Não fala sobre isso. Ela vai falar a respeito da língua dos anjos, mas que tem a ver com uma coisa chamada xenoglossa, e não glossolalia. Glossolalia é isso que se repete dentro da igreja, ou seja, uma voz sem sentido, que não faz qualquer tipo de interpretação, não é passível, porque ela não tem qualquer sentido. Inclusive, tem estudos falando que a área cerebral não é nem utilizada ao se expressar essas palavras, porque não faz qualquer processo cognitivo. Então, o pessoal não sabe essas diferenças. Por isso que você pode repetir. E o que ele não sabe é que quando ele repete a língua, ele está repetindo aquilo que ele sempre ouviu, mas vai dizer que nunca ouviu. Porque a informação sutil do irmãozinho que está lá no fundo da igreja, gritando o tempo inteiro, mas ele nunca falou. Mas quando ele vai falar, o que sobe? Aquela matriz religiosa, que é uma matriz muito mais forte do que a consciência, ela sobe sem pedir licença. A informação sutil, ela sobe sem pedir licença. E você vai jurar que nunca viu e nunca falou aquilo. Isso é uma ideia psicanalítica muito bem explicada, sem qualquer problema. São informações sutis que nós recebemos pela mídia, pela televisão, pelos nossos avós, por aquilo que nos disseram, pela religião. A gente ouve, não sabe que ouve, faz sem saber que faz. São informações que sobem quando eu acesso no processo do meu subconsciente. Ou seja, entra em transe, isso sobe. Por isso que o cara manifesta na igreja aquele pseudo-demônio. Falou, demônio, qual é o seu nome? Quando fala demônio, qual é o seu nome, a primeira coisa que sobe é a informação que ele tem no cérebro. E ele vai dizer o primeiro nome que ele tem, que ele sempre ouviu ali. Ele vai dizer o Exu Caveira, a Pombagira, o Preto Velho, a Maria Padilha, o que você pensar, o Exu Cachoeiro, o Exu Caveira. É isso que vai aparecer. O interessante, Rafael, é que nunca aparece um demônio alemão. Qual é o seu nome? Não existe. Quem já viu o demônio alemão? Devia ser legal o demônio alemão falando. Poxa, qual é o seu nome? Aí um demônio começa a falar em italiano, ninguém vai entender nada. É sempre um demônio falando em português que vem das profundezas lá dos infernos. Cara, é uma ignorância tremenda. Imagina, se o cara tem incorporado pelo demônio, o demônio vai na igreja para ser expulso? O capeta vai lá para sair. Emerson. Pô, o demônio, né? Ele tem o poder de fazer o Trump e o coreano brigar, acabar com o mundo. Mas o capeta quer fazer o Joãozinho bebê. É impressionante. Não quer fazer os dois brigarem lá, mas quer fazer o menino bebê. A gente precisa, Rafael, o que é importante é que, por exemplo, as pessoas poderiam, lógico, alegar a respeito daqueles demônios que, para quem crê na Bíblia, né, óbvio, de que Jesus expulsou, que Jesus falou. Só que não são esses que se manifestam nas igrejas. Porque por questão de fé, aqueles que se manifestam naquele que Jesus, os caras estavam no cemitério, os caras estavam se jogando no fogo e na água, e quando Jesus expulsava, o demônio não voltava mais pro cara, não. Esse demônio da igreja é o mesmo cara que volta, entra, vai, volta. Todo domingo ele tá com o capeta sai, o capeta vem o capeta, vem mais 7 com ele, e o cara entra naquele estado deplorável, vexatório, porque ele vira um bobo de circo, ele vira ali um mico, porque todo mundo agora, em cima desse cara que está naquele estado de transe, vão querer se valer agora como seres religiosos, então aí sobe a vaidade do cara, põe o medo em todo mundo, quem não dá dízimo, o capeta pode entrar, então o capeta só pega dizimista, aí eles começam a botar medo, terror, o cara se sente culpado por não estar fazendo aquilo, o cara vaidoso começa a querer expulsar o demônio, que pega aquele cara naquele estado deplorável,
E não tem ninguém que chega ali para ajudar aquele cara que está no chão. Ou seja, vai todo mundo aproveitar daquele cara para se autopromover e fazer o marketing para colocar na internet dizendo essa igreja tem poder. Então, eu não quero de maneira alguma desmotivar a fé de alguém. Aquilo que está lá na Bíblia, que Jesus fez, beleza, mas esses que estão na igreja, esses saem na base da porrada, não precisa ser em nome de Jesus. É só esses capetas sem vergonha que são contratados aí, saem em nome da porrada, ou em nome de R$50. Agora, tem gente que entra no processo de transe, tem as suas catarses ali, tem a sua abreação ali. Por quê? Porque ele entra no processo do subconsciente, o subconsciente aflora o conteúdo reprimido, que nós chamamos de neurose, ele aflora, e ao aflorar, o cara está naquele estado de transe. E aí, o que sobe? A matriz religiosa, que é uma das mais fortes, da sexualidade, a religião, a política, elas sobem. E quando ela sobe, sobe sem pedir licença e manifesta o conteúdo reprimido. E aí o cara chora, estribucha, fala o que não deve e está suscetível naquela situação. E como o cara está suscetível, eles perguntam, qual é o seu nome, demônio? Olha a sugestão. Já deu a sugestão. Já deu a sugestão. Como falando ali, toda hipnose é uma auto-hipnose. Então, olha só, uma auto-hipnose, autossugestão. Olha só, alguém perguntou ali, os pastores, os padres, os líderes religiosos, eles sabem que estão utilizando a hipnose? Aqui é uma pergunta meio complexa. Hoje, até o Emerson vai falar daqui a pouco aí do milagre da mão colada, né? Mas hoje, muitos líderes religiosos, independente de ser cristianismo ou qualquer outra ramificação, eles sabem que estão utilizando técnicas da hipnose para sugestionar os seus fiéis. Muitos já sabem que estão usando a hipnose, eles utilizam deliberadamente técnicas da hipnose para convencer e manipular os fiéis. Então, o Emerson vai falar daqui a pouco sobre isso. Outros religiosos, eles usam a hipnose, mas eles não sabem que é hipnose. No momento que o padre diz, fecha os olhos, olha para cima, respira fundo, imagina o Espírito Santo em cima de você. No momento que no momento que Umbanda começa a tocar o atabaque, toque, 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 isso gera ritmo, monotonia. Observa que no centro espírita, me desculpe se você é espírita, não quero brigar com você, mas eu preciso dizer, observa que no centro espírita, como o Emerson falou, sempre vem o mesmo tipo de incorporação. Por que não pega um maluco do Tibete que está pairando no ar? Só pega somente aquilo que faz parte do sistema de crenças daquele grupo. Porque, por exemplo, para o budismo não existe nem alma, existe apenas uma energia que se dissolve no tempo e espaço. Por que o religioso da facção A não tem a mesma percepção do religioso da facção B? Porque não são sistemas de crenças diferentes, a mente não vê aquilo para o qual não foi programada. Então, toda a experiência mediúnica que você teve, e eu fui espírita e umbandista, não venho dizer que eu não sei do que eu estou falando. Toda a experiência mediúnica, umbandista, a pessoa que cai na igreja, a pessoa do sufi que fica girando e tem uma experiência, o pessoal do reiki que bota a língua no céu da boca, contrai o ânus para fazer a iniciação reikiana, o pessoal da cura prânica, tudo isso é o sistema de crenças da pessoa que faz aquilo acontecer, e não a coisa em si. E é esse o propósito nosso. Você quer manter a sua crença? Ótimo, mas entenda que não é ela que está gerando a tua cura, o teu milagre. É a sua mente, é a sua fé, é autossugestão, auto-hipnose, hipnose. Então, pode falar. Eu ia falar a respeito, por exemplo, nós temos hoje no meio evangélico chamados os tradicionais e pentecostais ou neopentecostais. Os neopentecostais acreditam nos dons do Espírito Santo e no poder de Pentecostes, onde o Espírito vem sobre o povo, isso está dito lá em Atos capítulo 2. Os tradicionais não creem nessas manifestações ditas espirituais, eles são mais conservadores. A questão é, não manifesta demônio em igrejas tradicionais. Aham. Na igreja batista tradicional não manifesta demônio. Exato. Presbiteriana não manifesta demônio. Luterana não manifesta demônio. Maranata não manifesta demônio. Ué, exato. Como é que só manifesta demônios em igrejas neopentecostais? Porque isso é alimentado todos os dias. Mostra pra gente como é que... Mostra pra gente como o demônio vem nessas igrejas pentecostais, Emerson. Então, aqui, cara... O pessoal do Instagram vai ter que ver. Peraí, deixa eu botar aqui.
Como é que é? Mostra pra gente, Emerson, como é que vem lá o capeta lá. Então, tem pastor muito safadinho, né? Ele já vai usar o princípio básico do beabá da hipnose, que é o mãos coladas. Então ele começa a dizer, irmãos, nessa noite eu vou fazer uma oração forte. E os irmãos que nessa noite tiveram uma obra de macumbaria, uma obra de voodoo, olho gordo, inveja sobre a sua vida, eu vou fazer uma oração forte. Então você junte as suas mãos. Vamos orar. E é o seguinte, durante a oração, se você tiver uma obra de macumbaria, se fizer algo contra você, sua mão vai colar. E eu vou contar e eu vou orar. E no meio da oração, ele começa a orar, fazer a oração, né? Então, enquanto ali vai acontecer a mão colada, Senhor, manifesta, cola a mão daquele que está endemoniado, daquele que está com problema, né, de inveja, aquele que fizeram macumba, e eu vou orar, eu vou contar até 3. E quem tiver com qualquer coisa desse tipo, vai estar com a mão colada. E o que acontece? A mão colou. A mão colou, a mão colada é o clássico, né? Mão colou. Colou a mão, meu amigão, já pegou, colou a mão, viu o fofão. Colou a mão, o fofão já aparece. O cara vai na hora, pega o sujeito e, bom, o cara já colou a mão, todos nós já conhecemos, sabemos que isso é uma alteração no giro do córtex pré-frontal. Ele já faz essa paralisação, então o cérebro paralisa, interrompe aquele processo cerebral, e aí a mão fica colada. Ora, a mão colou, ele dá a sugestão. Está colado porque está endemoniado, está colado porque fizeram obra de macumbaria, e eles chamam as pessoas ali na frente e deitam, enrolam com base na ignorância do povo em relação a isso. Então, eu vi alguém escrevendo ali agora há pouco, falando, olha, na minha igreja não manifesta demônio. Óbvio, não manifesta porque essa matriz não é alimentada. Mas você mesmo, não estando numa igreja onde não manifesta demônio, você sabe e tem a ideia do que seja o demônio. Por quê? Porque essa informação foi alimentada durante a sua vida, durante a sua existência e ainda mais pela sua ancestralidade, seu pai, o seu avô, que foi contando e falando sobre as histórias e você desde pequenininho ouvindo, recebendo informação sutil e evidente que você não faz ideia que recebeu, mas recebeu. Vai jurar a vida toda que nunca ouviu falar sobre isso, mas ouviu. Isso é muito comum, principalmente no processo de transe. Foda. Cara, muito doido essa live. Galera, estão gostando da live? O Emerson é foda, não é? Muito bom. O pessoal aqui tá gostando bastante no Instagram. Pessoal aqui do YouTube, estão gostando? Como é que tá a experiência aí? O que vocês estão achando da live? Tá muito assim, afrontando a sua crença? Quem que tá com a cabeça assim, doendo, que tá desmoronando tudo? Você passou 30 anos lá na igreja, meditando. Aí agora vem 2 carinha, um com barba e outro sem barba. Quase sem barba. Um com barba sem barba, vem 2 carinhas dizer que aquilo foi autossugestão, porque já está implantado no seu subconsciente. Como que você se sente quanto a isso? Eu acredito que vai aparecer duas respostas comuns aqui. A primeira é a pessoa que está, nossa, minha vida está mudando, o que está acontecendo? Eu fui enganado. O que é isso? E o outro grupo vai ficar com raiva. Porque a raiva, que a gente viu aqui já, de vários aqui, a raiva é um instrumento de defesa. Então, eu e o Emerson estamos cutucando o seu ego. Você não é aquela coisa especial do universo que falaram para você, não. Não é, não. E a gente está cutucando o seu ego. E aí a tendência é você ficar com raiva. É normal. A gente já está acostumado, né, Emerson? Sim, é normal. Inclusive, a gente falou sobre isso, Rafael, é muito comum. Os pastores, primeiro, quando você revela esse tipo de coisa, eles vão fazer de tudo para que você não assista nada desse tipo. Inclusive, tem igrejas que fazem jejum de internet, jejum de Instagram, porque as pessoas, ao acessarem esses conteúdos, que não se existiam há 10 anos atrás, elas ficam extremamente leigas e na mão desse pessoal. Então, eles começam a inventar jejum de internet, jejum de redes sociais, para que as pessoas fiquem alienadas quanto à quantidade de informações como essa que está acontecendo agora. Exato. Eu falo sempre, eu não tenho nenhum medo de dizer sobre essas coisas, os pastores me odeiam na minha cidade, é assim mesmo, porque, na verdade, a gente escracha, o que eles escondem, eu faço questão de escrachar, porque, no fundo, eles estão enganando as pessoas, trabalhando contra a fé do outro, do pequenino que tem fé, mas usam para explorar a fé, até a botija de gás da mãe eles exploram. Então eles conseguem ser tão sórdidos, que eles dizem, olha, você vai na igreja, só tem um dinheirinho para botija de gás, e aí eles falam, olha, se você der esse dinheiro aqui na igreja, Deus vai prosperar o gás da sua mãe. Então, ao invés de você comprar o gás da sua mãe, dê esse dinheiro aqui hoje.
E esse cara dá, porque eles iludem o cara com uma falsa promessa de diamantes invisíveis. E o cara compra porque ele está necessitado, ele não pode mais ficar refém de uma botija de gás. Só que a própria Bíblia diz o seguinte: se alguém não cuida dos seus, e principalmente dos da sua família, negou a fé, e é pior que o infiel. Isso é 1 Timóteo 5,6. Cara, isso é uma porrada na cara dessa galera que fica dando dinheiro. Um outro detalhe importante, Rafael: não existe em todo o Novo Testamento a palavra pastor como título ligado a um ofício. O único lugar em todo o Novo Testamento que se fala do título pastor é em Efésios 4,11, que vai falar a respeito que ele vai dizer: e deu um para apóstolo. Apóstolo significa enviado, aquele que vai, não é aquele que fica dentro da igreja, é aquele que vai. E o cara agita lá, e para pastores, só que o termo grego é guia. O termo grego para pastor é guia, não é um ofício. Presbítero é homem velho. Bispo, que significa supervisor, ou seja, eles pegam na literalidade da palavra e aplicam dentro da igreja. Não tem no Novo Testamento inteiro nenhum homem sobre um outro homem na Bíblia, porque a palavra grega que você tem, assim, todo poder, Jesus falando, é-me dado todo poder no céu e na terra. A palavra poder do grego significa exousia, ou seja, poder de uma pessoa sobre a outra. O único que tem poder, para quem crê, né, dentro do cristianismo, o único que tem poder é Cristo. E isso ele fala em João 10. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá vida pelas ovelhas. Os que vêm após mim são todos mercenários, porque das quais as ovelhas não são dele. Isso está em João 10, o povo não lê isso. Então, quando um cara bate no peito e fala que é pastor, ou ele é muito equivocado, ou um grande charlatão. Porque a Bíblia diz que só tem um cabeça, que é Cristo, e todo mundo é membro um do outro, com funções diferentes, mas ninguém é maior sobre ninguém. Então, quando na igreja você vê isso, um cara dizendo que é maior, que é melhor, que a oração forte é a dele, que tem que ter a unção dele, que tem que receber a unção dele, esse cara é um grande equivocado, o que eu duvido muito, mas ele é um grande charlatão. E como o povo não lê Bíblia, é extremamente guiado por esse tipo de gente que só quer a lã e o leite da ovelhinha que está ali ferrada, achando que vai produzir alguma coisa para Deus. Nossa, que porrada, Emerson. O Emerson praticamente deu uma preleção pra gente aqui agora. Muito boa. O pessoal está falando que nós estamos aqui como se fosse na caverna de Sócrates. É, né? Ô, Emerson, olha só, aqui no Instagram já vai dar 1 hora. Aqui no Instagram, gente, eu vou desligar e reiniciar. E quem quiser já para o YouTube, aproveita, vai para o YouTube. Então, é só um segundo aqui. Gente, pessoal do Instagram, eu vou desligar e reiniciar, porque deu 1 hora. Então, compartilha. E ao vivo, tá começando aqui ao vivo de novo. Então, Emerson, muito boa essa preleção, essa ideia do poder, a ideia aí do bispo, presbítero, cara, animal. Eu não tinha a mínima ideia disso aí. Agora, Emerson, quero tirar mais umas dúvidas aqui para a gente conversar um pouquinho sobre o que as pessoas colocaram. Manda aí. Teve um colega aqui que escreveu uma coisa muito interessante que Rafael, vocês estão certos, mas eu acredito que a hipnose não tira a religião ou não exclui a religião. Mas ninguém está falando para excluir religião. O que nós estamos dizendo é o seguinte: a sua religiosidade, tanto faz qual é, mas é você que está fazendo, é o seu poder, é a sua mente. Então, se você gosta de ir na igreja, se você gosta de ir no centro de Umbanda, se você gosta de meditar com incenso, cara, tudo vai funcionar do mesmo jeito. O problema é que nós temos a arrogância de achar que, porque eu sou um bandista, eu sou mais evoluído que o católico. Porque eu sou escardecista, eu sou mais evoluído que um bandista. Porque eu me tornei daimista, eu sou mais evoluído que um bandista, que o espírita, que o católico. É um ego nojento que não deixa a pessoa perceber que em todas as ramificações tem gente ferrada, machucada, doente. Se você vai do A para o B, não significa que o B é melhor, porque nesse exato momento que você sai da igreja A para a igreja B, tem gente saindo da igreja B indo para a igreja A e se sentindo feliz igual você. Então não é onde você está, não é se você está segurando um japamala, ou um rosário, um incenso nagchampa, ou um daime com um peiote na sua mão. Não é isso que gera o efeito, é a sua crença. Porque se tu pegar um budista que nunca ouviu falar em Jesus Cristo, dar um santo daime para ele não vai ter uma visão de Jesus Cristo, um cavalo branco com arco-íris. Ele vai ver Buda. Nem vai ver Buda, porque para o budismo não interessa
essa necessidade que o cristão tem de se segurar no pé de Jesus Cristo. Para o budista não faz esse sentido. O Buda nunca gostou disso. E como eu falei, eu já fui budista no começo da minha carreira, por assim dizer. Se o cara é católico e ele acredita em Jesus loiro, de olhos azuis, que nunca existiu, Jesus era provavelmente um negão de cabelo cortado lá na época dele, mas se você acredita que Jesus tinha olho azul e loiro, cabelo cacheado de shampoo Dove, você vai tomar Santo Daime e adivinha, tu vai ver esse Jesus de olho loiro, de olho azul, cabelo loiro, tu não vai ver Buda gordinho na tua frente. E esse que é o problema, meus caros, que vocês estão assistindo aqui. O que ferra com essa galera que fica puto aqui com a gente é essa arrogância de achar de que eu sou religioso, eu acredito em Deus, eu sou melhor do que alguém que não acredita em Deus. Os dois vão ter depressão se não melhorarem o seu coração. Não depende da sua fé. Depende do seu lixo emocional que está guardado aí dentro. Certo? Emerson, o que você tem aí a acrescentar? Inclusive dizer que o próprio cristianismo não foi Cristo que inventou. Cristo não veio fazer religião nenhuma. Quem inventou isso é Constantino. Isso está em 323 depois de Cristo. Então Constantino vem e estabelece o cristianismo como a religião central. Então agora aqui é cristianismo e vamos botar essa cruz porque vamos vencer a guerra com a cruz de Cristo, e pegou os cristãos e fez uma lenha. Jesus não veio fundar religião nenhuma. Ele veio falar sobre o amor. Tanto é que ele disse: vós sereis conhecidos que sois meus discípulos se vos amardes uns aos outros. Ele não mandou ir para igreja nenhuma, ele não fez placa de igreja nenhuma, porque a cada esquina tem uma igreja. Geralmente, tem lugares que você passa, tem 9 igrejas numa mesma rua. Você acha que está todo mundo querendo falar de Jesus ou está disputando cliente? Porque está todo mundo falando coisa errada. Se Jesus está em todos os lugares ali, só precisava ter uma igreja. Então está todo mundo vendendo um Jesus estranho. Tem um Jesus diferente para cada uma ali, tem um Jesusinho, e aí a maior surpresa dos homens vai ser quando você vai para a eternidade, chegar lá, vai encontrar um bandista do seu lado e você vai tomar um maior susto, porque a sua arrogância é tão grande que você acha que o céu é só para você. E aí o cara vai falar assim: rapaz, vou sair desse céu aqui porque eu não comungo com esse outro irmão aí de fé, eu não comungo. Esse povo é muito ignorante, e a ignorância faz parte hoje do nosso arcabouço, no qual você não pode sequer fazer um questionamento à fé dele. E Paulo diz isso: olha, vocês precisam ler as escrituras de maneira diligente, para que quando as pessoas questionarem a sua fé, você possa responder com mansidão. Ora, o povo não quer ler, aí você questiona a fé, ele sai e fica com raivinha, dá dislike. Ah, mas dá dislike, velho. Porque mexe com a estrutura dele. Fizeram uma pergunta muito, muito interessante aqui, que é: por que, Emerson? Responde aí pra gente, Emerson. Por que as pessoas passam anos nas igrejas, assim, vidas numa igreja, e não melhoram de vida? Sempre estão doentes, pobres ou reclamando? Explica pra gente, Emerson. Eu poderia explicar pelo processo da hipnoterapia, eu posso deixar para você, mas qualquer coisa você pode acrescentar, mas pelo processo religioso é simples. A igreja não quer que o cara se livre, porque no dia que ele estiver livre, ele não vai mais lá. Então ela precisa manter essa corrente do necessitado, do pobre, para que ela mantenha a doses homeopáticas aquele doente ali. Porque se Jesus diz: eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância, isso está lá em João 10, eu vim para que vocês tenham vida e a tenham em abundância, como é que a gente tem essa porrada de gente miserável dentro da igreja? Alguma coisa está errada. Porque na igreja você aprende que dinheiro demais é coisa do diabo. Porque eles usam um termo bíblico que está lá: os que querem ser ricos caem em cobiças e laços nocivos, que submergem os homens à perdição e à ruína. Porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, e por causa disso muitos abandonaram a fé e traspassaram-se a si mesmos com muitas dores. Eles usam esse versículo para dizer: se você pensar em ser rico, tu pode se lascar e ir para o inferno. Porque um rico é melhor um camelo passar pelo fundo da agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Eles explicam isso. Só que o pastor é rico. O apóstolo é milionário. Os caras têm carro, fazenda, jatinho. Então o pobre da igreja se lasca, não pode ser rico, mas o pastor pode ser milionário. E aí vira essa crença miserável, essa crença limitante. Em vez de empoderar as pessoas, limita as pessoas, sempre fazendo com que elas se sintam a quilômetros de distância de Deus e quase impossíveis de alcançar a bênção divina. E o dinheiro, hoje, diz que na Bíblia existem 2 deuses. Que Jesus fala: você não pode amar a Deus e a Mamon, é riquezas. Só que a igreja hoje tem um outro Deus, chama-se dinheiro. Sem dinheiro a igreja vai falir. E o que é importante, Rafael, se a igreja estivesse preocupada com a fome no mundo, ela venderia metade dos seus bens.
A igreja é um dos organismos mais ricos do planeta, é a igreja. Então, esse discurso que você pega, doa para os pobres, se a igreja estivesse preocupada, vendia metade dos bens que tem. Ela não vende, porque ela quer se permanecer. Todo mundo quer ver Jesus, mas ninguém quer morrer. Todo mundo quer ir para o céu, mas ninguém quer morrer. Olha como é que a fé é. Que fé é essa, maluco? Sabe? Exato. E a gente vai patinando em cima disso, brigando, achando que a fé de um é melhor do que a outra, sendo que nós somos todo mundo irmão. E eu acho que o amor que Jesus veio pregar é exatamente essa. Esse amor pode não há pobre, não há rico, não há grego, não há celta, onde ele diz que não há judeu, é todo mundo, um só e todos. Se essa for a visão, a gente tem um mundo melhor. Caso contrário, vão ficar batendo para ver quem tem o maior, quem tem o mais grosso, quem tem o mais roxo. E aí vão ficar se lascando como a gente está hoje aí. É isso. Aqui, ó, o Antônio, a medicina, ela está usando a hipnose para anestesia, mas ainda não está muito forte no Brasil por falta de conhecimento. Mas o objetivo dessas aulas é justamente facilitar, ok? Agora é o seguinte, o Emerson falou umas baitas de umas verdades aqui, é para quebrar realmente, né? Eu estou impressionado aqui, Emerson, muito bom, ótimo, parabéns mesmo, muito foda. E muita gente está compartilhando aqui da mesma opinião, Emerson, isso é ótimo, o pessoal está gostando. Aqui legal. É o seguinte, algumas pessoas estão perguntando se o catolicismo usa a hipnose. Gente, não necessariamente, vocês estão ainda pensando que a hipnose é uma técnica. Não, gente, hipnose é você acreditar em alguma coisa. Então, se eu sou político e faço você acreditar em algo, eu te hipnotizei. Se eu sou padre e faço você acreditar em algo, eu te hipnotizei. Se eu sou, sei lá, traficante e eu faço você acreditar que usar cocaína é bom, eu hipnotizei você. A hipnose é você aceitar uma sugestão. É só isso. Então, não há uma única religião que não usa a hipnose. E aí tem gente, olha só, para vocês ficarem calmos, calma, respira fundo, ó, inala amor, exala ódio. Hipnose não significa que a sua experiência foi falsa. Ah, Rafael, eu não tive hipnose, eu realmente tive um arrebatamento. Não, hipnose não é uma fantasia. Hipnose é exatamente este arrebatamento que você teve. É aquele momento de transe da meditação, é aquele momento onde você toma ayahuasca e começa a abrir o terceiro olho, que na verdade é o sol que está na sua mente, não tem nada fora. O que as pessoas têm que entender, e até o Emerson vai responder o ponto de vista dele, algumas pessoas perguntaram aqui, e acreditar em Deus, Rafael, você acredita em Deus? Cara, se eu acredito em Deus, é hipnose. É hipnose, não vai... Se eu acredito que Deus é cabelo branco, ou se Deus é um vazio, ou se Deus é um, sei lá, um aborígene, a minha mente vai refletir o efeito desta crença. Vocês ainda querem defender o símbolo. Gente, o símbolo, a xícara, ela não tem função nenhuma a não ser tu beber o que está dentro. A forma da cruz, a hóstia, a Bíblia, o incenso Nagchampa, o mantra, o Hare Rama, Hare Krishna, elas são apenas formas para aquilo que já está dentro de você. Só que as pessoas querem, por arrogância e por incapacidade mental, cognitiva, lixo emocional, elas não conseguem entender que não é o meu símbolo que é melhor do que o seu, é a minha crença que é mais forte que a sua. Então, se eu acredito em Deus ou não, mas eu acredito que eu posso ter sucesso, eu vou ter mais sucesso do que o cara que está indo todo dia na igreja que acha que é pobre e não merece ir para o céu. Porque é a crença dele que funciona e não o objeto, não o símbolo. Isso tem que estar claro para vocês. Se você entender isso, você ganha um poder tão grande que deixa você assustado. Porque você, de repente, se torna livre. Você não precisa mais de alguma religião. Você tem o poder. Na verdade, Jesus falou isso, Buda falou isso. Não teve um único cara que falou o oposto. Só a galera de hoje em dia que quer manter você preso à crença religiosa dele. Buda dizia, medita que você se torna livre, não precisa me seguir. Jesus dizia, foi tua fé que te salvou, não fui eu. E o que todo mundo quer fazer, Emerson? Quer ficar puxando de Jesus Cristo. Né? Vem aqui porque o milagre é aqui, vem o milagre é hoje, venha comigo que sou o homem que revela, que faz milagre, o homem de Deus. É uma venda de autopromoção, é o marketing.
Exato. Ó, o Danilo, muita gente gosta do Chico Xavier, Emerson. Uhum. Emerson, o que você pensa sobre o Chico Xavier, sobre a psicografia, falar línguas que ele nunca estudou? O que você vê na tua experiência sobre isso, sobre o Chico Xavier? Então, com base na minha experiência, Chico Xavier, na linguagem da hipnose, que eu acredito, Chico Xavier nada mais é do que se você for do tempo de Mesmer, ele vai dali do Mesmer, Marquês de Pessegui, ele vai ser um médico, que nós chamamos de médium, que nada mais é do que um cara sonambúlico, que eu imagino, um cara que tem essa característica mental diferente, de ter percepções, que inclusive, olha, muita gente não gostava dele, mas seria valer a pena ler o livro do Quevedo que morreu. Não tem o Quevedo que morreu? Quevedo tem 2 livros, A Face Oculta da Mente. O interessante é que Quevedo é extremamente estudioso, e Quevedo diz com pessoas que ele, nos seus estudos, percebeu que ele conseguia fazer leituras de pessoas no ambiente, leituras do que estava na cabeça das pessoas no ambiente, para, a partir daquela percepção, fazer as psicografias. Quem nunca leu, isso está na internet. A Face Oculta da Mente e o Outro Lado da Mente, tá aí do Quevedo. Oscar Quevedo, tá aí. É Luiz Quevedo, Oscar Quevedo, tá aí do Quevedo aí. Que morreu, mas deixou essa relíquia. Ele diz lá. Inclusive, essas pessoas se elas forem no centro espírita, vão ser médium. Se for na igreja, vão ser o irmão que revela. Que revela a vida do irmão. E é um padrão. Se ele for no meio dos índios, ele vai ser o pajé, que vai falar da vida do cara e vai contar o que ele tem. Isso a gente consegue hoje através de técnica, mas vamos dizer que não seja técnica, seja, na verdade, uma característica do subconsciente de ter essa hiperacuidade dos sentidos no processo de transe. Por isso que Xavier fechava o olho e entrava no processo de transe, porque a partir daí eu tenho uma hiperacuidade dos sentidos. Eu cheiro melhor, eu ouço melhor e eu percebo. E isso é estudado, inclusive, quem quiser conhecer um pouquinho mais, a respeito... você vai ter isso no livro do Hipnotismo, de Carl Wiseman, você vai ter isso se quiser estudar um pouquinho sobre tabela de sintomatologia de Lecron e Bourdieu, 1949. Isso tem tudo dizendo que conseguiriam fazer esse tipo de leitura apenas havendo uma hiperacuidade olfativa, de tato, inclusive de percepção de ambiente. Por isso que elas entram no processo de transe. Se for dentro do centro espírita, vai ser médium, no qual ele vai fazer ali as suas manifestações, pode ser com psicografias, pode ser com as pessoas, com base nas suas microexpressões, com base nas suas expressões, e também com o conteúdo subconsciente, que nós desprezamos, chamada semiótica. Quem fez doutorado, eu que já fiz doutorado, quem fez doutorado vai encontrar, doutorado na área de humanas, você tem uma matéria de doutorado específica chamada semiótica. Muita gente acha que semiótica é abobrinha, não, é matéria de doutorado. Não se vê em conversinha fiada de curso de hipnose que cola a mão. Semiótica é lance que você estuda em doutorado, que é o quê? Quanto mais você se afasta do seu conteúdo original, do seu processo subconsciente, mais você entra na sua linguagem de raciocínio lógico. Quanto mais lógico eu sou, mais eu perco a minha semiótica. Então eu tento raciocinar tudo. Quando não havia o poder da linguagem, como é que o homem sabia que o outro ia atacá-lo? Ele fazia uma leitura. Automaticamente ele lia o outro para saber que ia atacá-lo. Como é que ele faz essa leitura? Nós chamamos isso de semiótica. É quando eu faço uma leitura que são através de processos ínfimos, signos, sinais ínfimos do outro, que nos transferem, meu subconsciente automaticamente lê, saca qual é a dele, sabe o que ele vai fazer, porque quanto mais eu me intelectualizo, mais eu fujo desse meu processo do meu subconsciente. Ou seja, meu subconsciente se afasta de mim porque eu me intelectualizo demais. Então, toda intelectualidade, ela afasta o processo dessa leitura. E o que essas pessoas, você vai perceber que a maioria dessas pessoas, médiums, eles são sempre humildes. A intenção, a aparência, o estudo é sempre gente de pouco estudo. Você não vai perceber muita gente de nível muito alto, mas gente que traz para si um processo de castidade, de uma vida simples, uma vida mais humana, porque ele quer se afastar de todo esse processo, dessa intelectualidade consciente, para se aproximar mais desses processos irracionais do subconsciente, ou seja, a leitura ela é muito mais humana do que uma leitura mais racional. Então, na minha concepção, Chico Xavier é mais um desses agraciados que tem essa característica, assim como outras pessoas que também vão aparecer, óbvio, você vai perceber que são várias, e o que é interessante, é uma característica que eu aprendi, Rafael, e percebi ao longo de estudos, desde 2009, de que isso é uma característica hereditária. Interessante.
Interessante, vai perceber que se você pega, por exemplo, nós aprendemos na Omni, temos nossos processos aí levando ao sonambulismo, mas antigamente, quando se estudava com base em letargia, catalepsia e sonambulismo, essas pessoas ditas sonambúlicas, você vai perceber que é sempre uma questão familiar. A mãe é, ou o pai são, o filho é, o filho é, o filho é. Perceba isso. E eu já descobri isso, já testei várias vezes. Se você está no curso de hipnose, tem 2 irmãos, os 2 com certeza vão fazer fenômenos que nós não entendemos, porque eles só se manifestam, a semiótica só se manifesta quando entra em transe. Se eu não entro em transe, a consciência toma conta. Se eu entro em transe, o meu subconsciente se manifesta através da minha leitura semiótica. Por isso é que eu tenho uma hiperacuidade dos sentidos. Viu? Até, Emerson, até ali o Paulo, ele falou, ele entendeu um pouco errado, Paulo. Não é que o subconsciente vai ler a mente oposta. Essa semiótica que o Emerson falou, é esta capacidade, essa percepção subconsciente, abaixo da minha linha consciente, de o meu corpo, meu cérebro, entender o que o corpo próximo a mim, mesmo que eu esteja consciente dele, porque a gente esquece que a pele é o maior órgão do corpo. Esta pele que reveste os meus músculos aqui, esses músculos bem definidos aqui da academia, essa pele, ela é um órgão de percepção. Então, mesmo que eu esteja olhando para lá, os pelos desta mão, talvez muitos ainda não estudaram isso, mas por que nós temos os pelos aqui? Esses pelos, eles servem para proteger a gente, a distância, o pelinho aqui gera uma camada de proteção térmica, e isso gera eletromagnetismo, ou seja, se tem algo gerando eletromagnetismo próximo a mim, o advérbio, pode interferir na minha percepção dessa pele, que vai disparar algum gatilho no meu subconsciente, mas eu não estou percebendo isso, isso é totalmente interno. Por isso que você sente primeiro para depois pensar. Exato, isso não tem nada a ver com religião, misticismo, isso aqui é um processo simples que qualquer enfermeiro que estudou sabe do que eu estou falando. Portanto, quando eu estou em hipnose, em transe, ou seja, quando eu estou muito mais físico, percebendo o meu corpo, eu permito que este processo semiótico aconteça com muito mais intensidade. Perfeito. Quando a gente está pensando, a gente está interferindo, a gente não sente. E aí o que o Emerson falou sabiamente, o médium normalmente é o cara que vai ter menor escolaridade, principalmente o líder, né, mediúnico. Ele vai ter mais retiro, ele já gosta mais de fazer jejum, porque isso permite ele estar em contato com o corpo. E estar em contato com o corpo significa aumentar o raio de percepção. Porque eu estou olhando para vocês, mas o meu cabelo, as minhas costas, o ar que eu respiro, o meu cérebro está interpretando tudo isso lá no fundo, sem eu perceber. Então, se aparece um bicho lá naquele canto, o meu cérebro me protege fazendo eu olhar para trás do nada. Já aconteceu isso contigo, Emerson? Tu tá parado, de repente tu olha assim? Claro. Sentiu o negócio. Sentiu, é um encosto. Não, é uma mosca que passou no canto, só que ela movimentou o vento de uma coisa que bateu na janela, alguma coisa, é o caos, e o meu corpo detecta essa alteração. Como eu não sei se é uma mosca ou um jacaré, o corpo diz assim, vira para garantir. Aí você vira. Não é jacaré, é uma mosca? Agora olha para frente. É por isso que a gente tem a sensação de alguém olhando para a gente na rua. Não é o teu chakra que ele está sugando, gente. O nosso corpo foi programado por milhões de anos para ler isso. E o Emerson, tu estudou neurociência também, né, Emerson? Sim. Emerson e pessoal que está aqui, a área de Broca, que faz parte do neocórtex, que faz parte da área da fala, ela é nova no cérebro. A maior parte da evolução do cérebro humano é anterior ao processo de fala. Perfeito. Ou seja, você passou milhões de anos caminhando com as duas patas nesse mundo, se comunicando através da percepção física e não pela percepção da comunicação falada. Aí que entra a semiótica. É por isso que qualquer pai e mãe vai sentir, vai saber se o filho está triste só de olhar para ele.
É por isso que a gente chega no ambiente, a gente fica pesado ou leve, sem conversar com as pessoas. Mas a gente sente que tem alguma coisa errada ali. É isso mesmo, Emerson? Sim, por isso que quando as pessoas começam a praticar jejum na igreja, elas dizem, porque o que é o jejum na igreja ensinada? É para mortificar a carne. Ou seja, por isso que quando a pessoa. O jejum é para mortificar a carne, matar o eu, matar o que está aqui dentro. Ou seja, eles, na verdade, estão diminuindo o processo consciente, por isso que as pessoas ficam muito mais sensíveis quando estão jejuando, elas ficam muito mais abertas a qualquer um outro processo, porque nada mais é do que eu sair desse processo consciente da alimentação, de comer, e eu me torno mais suscetível à voz do espírito. Nada mais é do que esse processo que a gente está falando de tirar a consciência, rebaixar essa crítica para trazer para o meu processo subconsciente, ser mais guiado pela emoção. E a emoção, meu irmão, é o que o pau quebra em boa parte das igrejas. Por exemplo, quem conhece, né, pelo menos é uma técnica que eu gosto, eu estudo há anos, pratico nos meus treinamentos também, é a técnica do toque de Charcot. Toque de Charcot é uma das técnicas mais utilizadas dentro da igreja. Que é aquela técnica que você toca e as pessoas caem. E caem em transe profundo. Só que nenhum pastor ele vai utilizar a toque de Charcot com as pessoas sentadas. Por isso que todo pastor, quando vai orar na igreja, quem quer receber o Espírito, quem quer receber unção, quem quer ser tocado, ele chama na frente e pede para se levantar. Porque ele tem que medir para saber se aquela pessoa, naquele momento, está apta, está com a atitude mental correta para passar por aquele processo do toque de Charcot. Então, a primeira leitura que ele faz é se a pessoa fecha os olhos espontaneamente, que é o primeiro passo do processo de transe espontâneo, fechar os olhos, ou seja, já é uma sugestão. Então, o cara que está ali na frente, fazendo a unção, o poder, que vai orar por todo mundo, ele pede para todo mundo ficar em pé, porque ele tem que medir. Ele tem que saber em quem ele vai tocar. Por isso que não toca em todo mundo. E por isso que nem todo mundo cai. E por isso que nem todo mundo fala em línguas. Por isso que nem todo mundo entra, cai demônios. Porque essa pessoa tem que ser medida. Eu tive tempos atrás em uma determinada igreja e fiz uma demonstração para eles, sem falar nada. Sem falar nada o que eu ia fazer. Eu só pedi que todos dessem as mãos. Tinha 112 pessoas, eu me lembro. Dessem as mãos. E eu falei, vocês deem as mãos, fechem os olhos, respirem fundo, baixem as mãos. Pronto. Só foi o suficiente. Começou o povo a cair na igreja. O pessoal passou a cair, comecei a tocar, começou a cair, e eu falei, eu só estou demonstrando para vocês que isso não tem nada a ver com espírito. Isso aqui é um processo de transe, no qual nem todos estão abertos com a atitude mental correta para esse processo, mas é isso que vocês veem. E as pessoas alucinam, vê anjo, vê demônio, vai no céu, vai no inferno, vê um anjo com a salva de prata, fala em outras línguas. Aquelas brincadeiras que a gente faz em curso de hipnose aí, falar que o cara é um repórter árabe, ele ouve em português, mas só responde em árabe, o cara começa a falar nas famosas línguas das igrejas. É a mesma coisa, é uma sugestão. Solta a língua. Cansei de à noite nos cultos, nos montes orar, e que você tocava e falava, fala, meu irmão, a língua, fala esse mistério, desenrola esse mistério. Aí eles começavam a falar no seu ouvido. Xarabalá, xamaralá, xalabaxalá, xarabalá, xalabaxalá. E você faz o quê? É assim mesmo, cara. É vergonhoso, mas é isso que rola. Então você começa a repetir aquilo e você começa a falar. Quando você começa a falar, eles vão, então, e dizem que você foi batizado no Espírito Santo. O que é hoje uma pena e é uma vergonha, porque muita gente que só queria Jesus está sendo enganada na mão dessa galera toda que está aí. Massa, caralho. Muito legal. A Luciana Dinucci aqui, uma seguidora minha de tempo, depois conseguiu se formar na Omni também, está te dando os parabéns, Emerson, que fala com experiência. É muito bom, parabéns. A Nanda já falou alienígenas, é fácil, qualquer hipnotista tá ficando. A Cíntia tá ficando com medo. Emerson, a Cíntia, Máquia, seja bem-vinda, Cíntia. A Cíntia fez um monte de pergunta. A Cíntia agora no final, tô ficando com medo. Cíntia, desculpa, a gente botou um vírus na sua mente que tu não vai conseguir mais viver amanhã, hoje, tu não vai mais conseguir viver como viveu até hoje. A gente abriu a tua mente para uma coisa que tu não consegue mais fechar. É isso aí. Então, olha só, algumas perguntaram se eu sou ateu. Eu já respondi, mas eu vou frisar de novo. Eu não sou ateu, porque ateu significa alguém que não acredita em Deus ou não tem Deus. Budistas são ateus, são religiosos, eles são ateus. Eu entro na categoria arreligioso ou antirreligioso. De novo, eu não estou dizendo que você não pode ter religião. Você só tem que entender que a sua religião funciona porque você acredita e não por causa dela. Porque hoje você está no A, aí tu vai para a igreja B, você acha que evoluiu. Mas tem gente nesse exato momento saindo da igreja B e indo para A e está se sentindo melhor.
Então, não é o que você faz, é como você faz. E este como é hipnose. É por isso que a gente diz que toda religião, ela vai ser, no final das contas, hipnose. É o que Interessante, você Rafael. acredita. Interessante, Rafael. As pessoas me perguntam muito sobre milagres. Mas como é que Sim. você, então, explica os milagres? Né? Isso é muito Ótimo. comum. Sobre a Isso é igreja muito pentecostal, coisa assim também? perfeito, perfeito. Tanto na igreja pentecostal quanto nas ditas tradicionais. Mas Ah, me questionam muito. Por exemplo, é muito comum, eu sei que também nos seus cursos de hipnose, é muito comum a gente, quando está ministrando, ver alguns fenômenos. Por exemplo, anteontem eu estava ministrando em Manaus, dando curso de hipnose clínica em Manaus. Em Manaus aconteceu algo interessante. A turma era composta de psiquiatras, médicos, psicólogos, e tinha um garoto que estava lá que não estava assentando muito bem. Eu percebi que ele não estava assentando tranquilo, estava sempre meio estranho, mas a gente não sabia o que era. Eu achei que era alguma debilidade nas pernas. E tudo bem. Isso foi no sábado. Domingo pela manhã, eu fiz um processo de auto-hipnose coletiva. Quando eu terminei a auto-hipnose, ele simplesmente disse que estava curado. E a gente não sabia, curado do quê? Curado, tô curado, aconteceu alguma coisa comigo, tô curado. E aí, então, ele abriu para as pessoas. Nós tínhamos médicos lá, inclusive, e ele abriu. Pessoal, há 12 dias, há 2 semanas, eu estou sofrendo de hemorroidas. E tanto é que eu tenho uma cirurgia marcada, porque eu já há 2 meses, se eu não me engano, ele falou, eu já venho sofrendo, e disseram que não desincha, estava à base de antibiótico, e eu precisava fazer uma cirurgia amanhã, que era segunda-feira, ontem. O que aconteceu no processo de auto-hipnose? No processo de auto-hipnose, ele entrou no processo de transe, numa catarse, numa abreação, e se encontrou com o pai. E dizendo, pai, eu não sou burro, pai, eu não sou idiota, pai, eu não sou essa criança que está falando, pai. Eu sou foda, pai. E nós fizemos todo o processo, Rafael. Quando acabou o processo de auto-hipnose, esse garoto falou que estava curado. O que aconteceu? A hemorroida dele secou. O que ele fez? Ele ligou para a médica para contar o que havia acontecido. Havia, acho que se não me engano, 2 médicos lá. Se eu não me engano, Rafael, os médicos foram lá verificar. Tanto é que a gente ficou rindo quem foi que foi lá dar uma analisada se era verdade. A questão é que secou e desmarcou, foi desmarcado, porque o garoto estava sentando normal e não sentia mais nada, simplesmente sumiu. Ou seja, a hemorroida era uma linguagem simbólica do subconsciente mandando aquela porcaria com base naquela neura, que era aquilo não resolvido com o pai, na infância. Olha que loucura. Nós trabalhamos com hipnose, sabemos desse SCI. Então, esse tipo de milagre é muito comum. Agora, eu nunca vi tirar dor de cabeça, tirar dor no corpo, pessoas que estão com o braço travado, levantar o braço, isso a gente faz no curso de hipnose o tempo inteiro. O tempo todo isso acontece. Aqui na minha clínica acontece o tempo inteiro esse tipo de coisa. Agora, até peguei aqui caso até de pseudo-cegueira. Gente que não estava enxergando há uma semana. E qual era o problema? Estupro. Havia tido estupro, e a linguagem simbólica que o corpo encontrou foi: você não vai ver isso, você não vai enxergar isso. Exato. E a gente fez um processo de regressão, e ao fazer a regressão, houve uma reeducação cerebral daquele fato que havia acontecido. E o que aconteceu? A garota voltou a enxergar aqui. Tanto é que a família teve aqui, me entregou presentes, um monte de coisa. Tempos atrás também eu fiz até, fica aqui do meu lado. Eu ganhei um outro processo também, aqui é uma pedra preciosa. Dá para o pessoal ver, é de um dono de uma mineradora. Um processo que aconteceu com a esposa dele, que sofreu de depressão há 20 anos. Foi igreja, foi pai de santo, foi tudo que você pensar. Ninguém nunca havia resolvido. Ela veio em uma sessão de hipnose, que nós trabalhamos na Omni, conhecemos esse processo, né? Alunos Omni. Inclusive, seu aluno, aluno seu, de poder saber que a gente pode resolver esse tipo de questões em uma sessão. É possível. E eu recebi essa pedra preciosa, que vale, inclusive, um bom dinheiro dele como agradecimento. Agora, esses milagres, essas charadas que acontecem na igreja, a gente vê o tempo todo com hipnose. Agora, uma coisa importante. Eu nunca vi na igreja uma mão nascer em uma maneta. Eu nunca vi uma perna nascer em um perneta. Porque é judiado a galera. Eu nunca vi um dedo nascer em ninguém. Eu também nunca vi hipnose fazer isso. Agora, eu quero saber onde estão os milagres. Porque tudo que eles dizem fazer, nós fazemos com hipnose. E mais rápido. E mais rápido. E sem tomar 10%, sem atribuir isso ao capeta, porque geralmente se você está com algum transtorno, é o diabo na sua vida, é uma opressão maligna, é Deus te punindo, eu não sei qual é a intenção de Deus em punir. Meu Deus, chega a ser absurdo assim, as colocações, mas são essas. E então eu queria saber onde é que estão os milagres. Que diriam, cadê os mortos ressuscitados? Então isso é sério, porque a gente precisa mexer na fé para a nossa fé não ser burra. Porque a hipnose explica exatamente aquilo que eu fiquei 36 anos dentro da igreja, buscando explicações. Eles me mandavam apenas crer.
crer no impossível. Crer é uma questão de fé. Eu não estou falando de fé, eu estou falando de comprovação. E a hipnose comprovou desde 2009 para mim isso, e se torna de cada dia, após dia, aqui no meu consultório, nos meus cursos de hipnose pelo Brasil, nas turmas que eu participo e que dou aula, que a hipnose ela explica muita coisa que a religião evita explicar, até porque não conseguiria fazer isso. Exato. E, inclusive, Emerson, semana passada foi, a sexta-feira, semana passada, eu só atendi retorno, meus clientes de retorno. E algumas pessoas perguntaram onde eu conheci o Emerson foi meu aluno, com muito prazer, eu digo com todo amor que eu só tenho aluno foda, eu fico muito orgulhoso, mas semana passada, Emerson, eu atendi 3 pessoas de retorno. Uma pessoa tinha há 7 anos dor crônica, fibromialgia, a primeira vez que ela veio conversar comigo, ela não conseguia andar. Ela veio no retorno semana passada caminhando com uma bengalinha, depois de 7 anos. Amém? Amém, claro. Amém. Depois veio outro, até ele gravou vídeo para o Instagram, 20 anos, alcoolismo, não queria levantar da cama de manhã, sofrendo. 2 sessões de hipnose, ele veio para a terceira para conversar comigo. 2 sessões de hipnose e a vida do cara transformou, a esposa veio junto agradecer. É muito foda o que a gente faz. E é por isso que o Emerson faz bastante live, né, Emerson? Sim. Porque as pessoas precisam saber disso, cara. O maior feedback que a gente recebe no consultório é: por que ninguém me falou disso antes? Por que eu fiquei todas as semanas, por 4 anos, indo num psicólogo, se eu podia ter resolvido em uma sessão? Por que eu gastei R$1.000 por mês com remédio de psiquiatra, se eu podia ter pago R$2.000 numa sessão e resolvido? Todas as pessoas precisam conhecer a hipnoterapia. É quase que o Emerson, acredito que sente a mesma coisa, mas eu me sinto quase com uma obrigação moral explicar a hipnoterapia para as pessoas, porque não dá para deixar as pessoas sofrerem, Emerson, não é? E aí você vai sofrer retaliações de quem depende da desgraça do outro, de quem não conhece, não sabe o que está falando. Onde eu passo, eu vou explicando e faço questão, por isso que eu faço essas lives. Aqui atendo, Rafael, eu atendo aqui filhos de pastores, eu atendo aqui todo tipo de gente que você imaginar, só que ninguém sabe. Por quê? Porque o garoto não consegue dizer para o pai o que está sentindo. E aí o pai que diz para todo mundo fazer algo, e ele não consegue ter a sensibilidade de que ele tem um garoto em casa carente, necessitando da atenção dele como pai. Mas em casa ele não consegue entender que o papel dele é de pai, não de pastor. Ele quer ser pastor em casa e vai perdendo filho dia após dia. E isso a gente vê o tempo todo as pessoas sofrendo. E eu digo, hipnoterapia, procure um bom hipnoterapeuta, procure alguém que tenha resultado, procure alguém que trabalhe com isso, para a partir daí, então, você perceber que há possibilidade de você ter qualidade de vida. É possível ter qualidade de vida, sim, e é o que a hipnose tem proposto, e eu tenho feito isso com muito carinho pelo Brasil todo, e vejo que você também. Você vê que a nossa agenda geralmente é muito lotada, e para mim, por onde eu vou, espalhar isso com carinho, com atenção, com respeito, com ética, com profissionalismo, sem ficar, enquanto eu faço uma sessão clínica, fazendo hora com a cara do paciente que está ali. Não, tratando o ser humano, como alguém que está com dores. E uma coisa eu digo, Rafael, quem tem dores não pode esperar. Não pode. Perfeito. Quem tem dores não pode esperar. Emerson, muita gente perguntou aqui como te segue. Eu estou colando aqui o teu site. Tem o meu site, tem o meu canal no YouTube também, pessoal. Emerson Fregona, tá? youtube.com/Emerson Fregona. Ok. É porque do teu site tem o link para tudo também, né? Tem também, minha agenda, treinamentos pelo Brasil, tem tudo aí. Segue a live aí do Emerson, que é bom. Emerson, eu lembro de uma vez eu estava em Nova York, estava em Boston, na reunião dos instrutores Omni, eu estava na academia de manhã cedo e tu estava passando uma live. E tu, na época, né, foi 1 ano antes do teu curso, fazer o curso comigo. Naquela live, tu falou assim, faça terapia com um cara do Sul chamado Rafael. Foi. Eu falei, porra, olha só, o cara aqui, isso foi 1 ano antes de fazer aula comigo. Sim. Então, olha só, a gente está formando uma rede. A gente, eu, Emerson, tem outros alunos meus que estão aqui participando também, o Rodrigo Bezoco, o João Paulo Jucá, Dani, uma galera muito top.
Essa galera, ela vai reformatar a hipnose como está hoje no Brasil. Perfeito. Porque hoje a hipnose no Brasil, tirando algumas pessoas, ela está muito, muito boba, muito infantil. Então, olha só o nível do conteúdo que o Emerson está trazendo para vocês. Cara, esse conteúdo é bom, é alto, é nível extremamente alto. Vocês têm que aproveitar essa oportunidade para crescer. Show de bola. E pode fazer as perguntas que forem, Rafael. Se quiser qualquer pergunta, pode mandar. Qualquer pergunta, a gente está aqui para isso. Ó, Emerson, Paulo pediu para tu fazer um vídeo sobre semiótica. Ah, fazer um vídeo sobre semiótica? Interessante. Pode ser, não é muito compreendido, mas a base da semiótica é muito simples. É saber que a leitura semiótica ela é feita através de sinais ínfimos, de signos, e que são perceptíveis através das percepções do corpo, odores, cheiros, onde não há aí a intervenção da linguagem. Ela vem antes da linguagem, ela vem na percepção. E essa leitura semiótica, nós chamamos isso do processo do subconsciente, ou seja, aquilo que o subconsciente interpreta, analisa, que é os 95% do nosso cérebro, que eu não preciso necessariamente ouvir para perceber, que eu não preciso falar para entender. O meu cérebro está fazendo isso, ele está interpretando isso a partir do momento que eu oportunizo acessar esse recurso subconsciente. Como é que eu faço isso? Eu faço através de hipnose. Não tem outra ferramenta, não é por processos cognitivos. É por processo mesmo do meu subconsciente. Eu preciso acessar essa minha estrutura mais primitiva. Não é a estrutura primitiva do cérebro reptiliano, luta, fuga, aproximação e congelamento. Não, eu estou falando, na verdade, dessa aproximação feita através desse sentido anterior, mas muito mais perceptível, muito mais primitivo, muito mais íntimo, que não vem através de linguagem verbal, 7% da comunicação. Vem através de uma linguagem não verbal, seja por sons, seja por odores, seja por percepções do corpo, que estamos falando aí de 93% de qualquer comunicação que qualquer um ser humano pode fazer com o outro. Então, a leitura semiótica, ela trabalha em cima disso. Né? É uma matériazinha chata de doutorado, chatinha, mas para você entender que a semiótica, ela aflora quando eu diminuo a consciência. Então, passo a ter percepções que conscientemente eu não teria, mas tenho porque eu agora oportunizo essa minha mente, essa minha percepção mais primitiva. E a partir daí, então, é que eu começo a ter insights. A partir daí, então, que eu começo a ter sacadas de charadas, de soluções que conscientemente eu não teria, percepções que conscientemente eu não teria, mas a partir de agora, como eu oportunizo o acesso a essa mente primitiva, eu permito que a leitura semiótica, que a semiótica aflore com maestria. Mas... Gente, animal, perfeito. Aqui, ó, Paulo, a hipnose conhece pode melhorar a habilidade de uma pessoa, precisão, força? Paulo, a hipnose, ela melhora o que já existe. Se você não tem força, ela não vai te dar força. Mas se você vai para academia, ela te ajuda a ter mais foco e melhora um pouquinho da performance através da imaginação. Mas nada demais. Uma coisa, Rafael. Oi. Alguém perguntou se os signos existem. Não. Não é aquele signo que você lê em jornal, não. Eu estou falando signos, são sinais. São sinais no corpo. São coisas ínfimas. São isso que nós chamamos de signos, sinais. Não é signo de horóscopo, ok? Vou deixar isso claro. Alguém perguntando, então os signos existem? Não estou falando de signos como simbologia de leituras frias e genéricas. Aquilo ali é genérico, aquilo ali é uma tentativa de acerto e erro. Não estou falando disso. Eu estou falando de sinais ínfimos que são perceptivos fora da linguagem padrão, consciente. É isso que é os sinais, os signos sinais. Exato. Viu? Aqui a Valdívia está perguntando para você, Emerson, sobre pessoas que predizem o futuro de outras pessoas. E aqui a Cíntia está perguntando de entidades que descobrem o passado. Ou seja, como que um médium, por exemplo, descobre o seu passado ou o seu futuro? Ok, vamos supor que ele não seja um charlatão. Vamos supor que ele não queira apenas adivinhar. Porque se ele é um charlatão, ele vai usar mentalismo, vai usar leitura fria. Ele vai jogar charadas de perguntas e você não vai perceber quem respondeu, mas ele já tem. Isso é feito, está na internet de graça, esse tipo de técnica. Então, isso é muito usado por pastores, inclusive. Mas vamos supor que ele não seja uma dessas pessoas, ele seja um cara extremamente que tenha esse dom, que tenha essa percepção,
Há um estudo feito por um brasileiro, inclusive, que muita gente não conhece, mas há um estudo feito, inclusive, no livro de Sintomatologia Ética e alguma coisa de transe, lançado em 2009, se eu não me engano, de um profissional brasileiro que lançou 36 livros de hipnose. E um deles, ele fala sobre um estudo feito com 4.000 pessoas. E nesse estudo feito com 4.000 pessoas, ele verificou alguma coisa que não estava nas percepções das faculdades, nem de Harvard, nem de Stanford, e nem as tabelas feitas, porque as faculdades precisavam fazer tabelas para fazer análise estatística. Você não consegue fazer levantamento estatístico, nem aprovações de teses, se você não houver como medir. Você precisa medir isso. Por isso criaram tabelas de sintomatologias. Essas tabelas, nesse brasileiro que foi feito em 2009, ele identifica 6% da população de pessoas com clarividência e clareaudiência como uma característica nata, ou seja, ela é inata, o cara nasce com essa característica, ele não é um charlatão, ele realmente faz essa leitura e ele conta o seu passado, ele não prevê futuro porque ele não tem essa possibilidade, porque o futuro ainda não aconteceu. O futuro só existe na mente da gente para a gente ficar ansioso. Ou seja, você cria uma realidade que ainda não existe. Essa realidade não existe ainda. A não ser que você creia em mundo quântico, mundo paralelo, multiversos, aí a gente vai para outro papo. Mas se o papo é com base no passado, isso é simples. É uma leitura daquilo que você já tem como seu arcabouço psíquico e a gente então faz uma busca desse conteúdo do seu subconsciente. Tanto de informações evidentes que você conhece e de informações sutis que você vai jurar que nunca soube, que nunca viu, que nunca leu, mas que estão aí, que sobem como matrizes comportamentais e pulsivas, ditas, explicado muito bem no processo de psicanálise. Isso é simples de ser explicado também, ok? Então, particularmente, se ele não é um charlatão, é uma característica humana, sim, mas que é ligada geralmente apenas a 6% da população que podem ter realmente clarividência e clareaudiência. É apenas mais uma vertente filosófica e também de estudo feito com 4.000 pessoas. Eu acho que vale a pena ter uma atenção sobre isso. Massa, massa. Viu, Emerson? Uma pergunta aqui para ti. Legal. Gabriel Guenaio. Cristo não sugestionou o gadareno e o libertou. Estaria o gadareno endemoniado ou sob sofrimento? Legal, ótima pergunta. Bom, primeiro... Eu não entendi porra nenhuma do que falou. Ok, tudo bem. É um acontecimento bíblico que acontece com um chamado endemoniado gadareno, que é um cara no qual vai até Jesus, e Jesus expulsa desse cara uma legião de demônios. Só que Jesus faz algo inusitado. Então eu vou contar, se você tem fé para crer, o que Jesus expulsou foi pelo seu poder mesmo. Então, como diz que ele fala que tem poder sobre as autoridades, sobre os demônios, sobre os principados, potestades, então eu vou falar dentro do contexto de fé. Então, dentro do contexto da fé, Jesus chega até esse cara, esse gadareno, e vai expulsar os demônios. Só que ele percebe que esse cara estava possesso de um inconsciente coletivo, que Jung só vai falar isso depois. Porque o que acontece em Gadara? Gadara era uma cidade que houvera sido invadida pelo menos por 10 reis. E ela via em cada desses 10 reis várias consciências, ou seja, cada rei que ia espoliava Gadara, porque era uma cidade marítima, de passeio, as pessoas iam passear e passavam por Gadara. Ou seja, quem é o endemoniado gadareno? Por isso que Jesus pergunta, como é o seu nome? Ele diz, Legião é o meu nome porque nós somos em muitos. Ora, se você não conhece o contexto de Gadara, você vai falar que esses demônios são realmente entidades malignas. Mas aqueles demônios, essa legião, eram apenas as percepções que se tinham dessas 10 invasões. Ou seja, nós somos em muitos. Nós temos várias expoliações, acontecem várias coisas aqui. Meu nome é Legião. E aí, então, a Bíblia diz que Jesus vai até esse gadareno, expulsa os demônios desse gadareno, esses demônios entram em porcos e se adentram ao mar ao dentro, os mortos morrem, aproximadamente 2.000 porcos. E os donos da cidade ficam putos, porque aqueles porcos vão e morrem, e eles então tiram Jesus daquela cidade, eles expulsam Jesus de lá. Então, pelo contexto da fé, Jesus expulsou realmente os demônios daquele gadareno. Se você partir por outro lado, você não vai conseguir muita explicação, a não ser que a gente consiga uma explicação lógica que vai mexer na fé das pessoas. Então, para quem tem fé, o que Jesus fez foi usar o seu poder, que inclusive, na própria Bíblia afirma que ele tem poder sobre os demônios, e então ele expulsa os demônios de Gadara. Mas, conhecendo um pouquinho mais da história, você vai saber que é uma ideia de um inconsciente coletivo, por isso que se manifestou em apenas um homem, é como um bobo da corte que fala para um rei opressor.
Esse rei opressor ouve tudo do bobo da corte, mas não mata o bobo da corte porque o bobo é doido. Mas ele fala sobre a consciência do lugar e das pessoas que estão ali sofrendo. Por isso que o bobo da corte joga charadas para o rei, falando sobre a mazela que o povo sofre, mas não é morto porque ele é o bobo da corte. Esse cara de Gadara era o bobo da corte de Gadara. Nossa senhora, que cara, muito animal, muito bom, Emerson, massa. Emerson, a gente... Pera aí, Emerson, eu ia entrar aqui na final, mas um comentário me chamou a atenção. Fala. A Ciara, ela escreveu: eu creio no mundo quântico, abandonei crença religiosa. Ciara, acreditar no mundo quântico é uma crença religiosa, você só mudou o nome. Ao invés de falar Deus, você fala quanta. Ao invés de falar espírito, você fala mente, você fala holocriação. Mas é religião, não muda nada. Só tem um nome bonito. No final das contas, você precisa gastar seu dinheiro comprando os livros, você precisa continuar, porque se você não cuidar da sua mente, você suja. Os 4 pilares permanecem, só que de uma maneira mais científica e bonita, mas funciona do mesmo jeito. E no final vai ser auto-hipnose, como sempre. Não, desculpa. É que assim, eu vejo esse... eu vou foder com a cabeça de mais de umas pessoas. Manda aí, Rafa. Manda você agora. Eu vejo o pessoal comprando esses livros de física quântica e ainda tem a audácia de dizer: eu estudo física quântica. Gente, física quântica, presta atenção, física quântica é um ramo da física newtoniana, a física da matéria. A física quântica é para estudar o que acontece nos átomos dessa mesa. Ah, mas eu li no livro do Amit Goswami. O Amit Goswami é um hindu que ele pegou o linguajar científico, tirou o linguajar hindu e botou esse linguajar na crença hindu, e as pessoas compram aquilo como se fosse física quântica, mas não é física quântica. Ele está induzindo você a acreditar que se você pensa, você quebra as moléculas que se... Até esqueci o nome, se está falando. Quebra a molécula, colapso de onda, você tem um colapso de onda que faz a sua casa aparecer. Gente, isso é auto-hipnose. A PNL ensina isso há décadas, a hipnose ensina há mais tempo ainda. Não tem nada de holocriação, não tem nada de colapso de onda, de partícula. Isso é feito para enganar as pessoas. Porque você não tem formação em física, não tem aprofundamento em física quântica. Aí você compra esses livros com uma linguagem rebuscada e isso faz bem ao quê? Ao ego. Então eu não sou espiritual, eu lido com o quanta, eu lido com a energia quântica. Dá na mesma. Eu não sou reikiano, eu lido com energia quântica. Dá na mesma, gente. Abra os olhos, por favor. No final, tudo funciona pelo velho e bom hábito de autossugestão, auto-hipnose, hipnose. Aprenda. Entenderam? Gente, Deepak Chopra também aproveitou da ignorância dos ocidentais para vender conteúdo oriental. No final das contas, é a mesma coisa. Emerson, já deu quase 2 horas de live. A gente precisa terminar. Ressonância harmônica, também é uma coisa, Samuel. Emerson, vamos fazer uma outra live outro dia? Vamos lá, à vontade. O pessoal vem preparado com porrada de pergunta mais aí. Vamos. É porque vai dar muita... Vai dar muito longa, a live tá maravilhosa. Nós tivemos, nesse momento, a gente bateu mais de uma vez 250 pessoas. Foi ótimo, uma live mais assistida que eu tive hoje, e até esse momento. E a gente vai fazer uma outra live um dia, Emerson. A gente pode falar só sobre os milagres, Emerson. Perfeito, ótimo, espetacular. Vamos falar uma live só sobre milagres religiosos? Vamos, perfeito. Porque eu sei que muito religioso aqui que negativou e saiu, eles devem dizer assim: mas na igreja eu vi a perna crescer. Né? Mas na igreja eu vi o cara levantar da cadeira de roda. E na igreja eu vi o cara parar de fumar droga, usar droga. Né? Não é bem. Mais ou menos. Vai mais ou menos. Então a gente faz uma live, Emerson, um dia só sobre milagres. O que é que vocês acham? Vocês iam gostar?
que vocês acham? Luciana, Amit Goswami, ele faz sucesso no Brasil porque o brasileiro, eu vou dar uma porrada, brasileiro não gosta de estudar, brasileiro gosta de ter coisa mastigada e não gosta de pensar. Por isso que o Amit Goswami vem com esses livros e ele leva um monte de gente que vira físico quântico. O cara nem tem segundo grau, agora tem físico quântico, porque é livro do Amit Goswami. Olha só o nível de absurdidade que o Brasil... Mas é para ficar, quando é para ficar puto com político, o brasileiro fica. Né? A lei da atração. Lei de atração, Daniel, é outra interpretação errada. Você não atrai, você está programado para ver ou não ver alguma coisa. Você não atrai. Isso é um erro de interpretação, novamente, que faz as pessoas serem enganadas comprando livros achando que tem um poder espiritual. Não tem. Você se programa para ver aquilo, você não está atraindo. Só isso. É muito mais simples. O pessoal está falando, Rafael, para a gente falar sobre milagres na hipnoterapia. Não, aí não tem graça. É que a gente já sabe que tem uma porrada aqui. É porque a hipnoterapia não vai ter milagre, gente. Hipnoterapia é tirar o sofrimento emocional da pessoa. O site do Emerson, o Instagram do Emerson, o meu site, o meu Instagram, tem assim centenas de cases, não tem segredo nenhum. Agora, o Emerson, que já foi pastor, já foi ex-travesti, ex-traficante, já morreu, já foi ressuscitado, já foi ex-gay, né? Voltou a ser gay de novo. Voltei de novo, não sei, estou decidindo. De novo, porque não teve graça, né, Emerson? Por isso que tem duas alianças aí. Que é melhor. Agora, falar de como o pastor ludibria alguém dizendo que aquilo está gerando uma cura, isso é interessante. Como que a mente da pessoa é capaz de anestesiar uma área do corpo a ponto de ela levantar da cadeira de roda sem sentir dor? Isso sim é muito top. O pessoal falando sobre EQM, a gente pode abordar na próxima, que é aquela experiência de quase morte, onde o cara sai do corpo e se percebe fora do corpo e tal. A gente pode abordar isso também, vai ser interessante falar sobre EQM. Ótimo, não, vai ser massa. Experiência de quase morte é muito interessante. A gente pode falar sobre isso, esse lado místico, surrealista, misterioso. Bacana, vai ser muito top. Então, Emerson, olha só, eu quero finalizar essa live te agradecendo, foi muito top, foi maravilhoso. O Emerson ainda é cristão, né, Emerson? Sim. O Emerson ainda, o pessoal perguntou aqui. Gente, o site do Emerson, vou colocar aqui novamente, aqui é o site, vai lá no site, tu vai para o YouTube, vai para o Instagram, acompanha o Emerson aqui, um baita profissional, está fazendo um serviço maravilhoso, dando curso em todas as áreas do Brasil. Quem quiser estudar comigo, vai no meu site, ou clica aqui na descrição. Em março eu vou ter em Balneário Camboriú, abril Fortaleza. Você vai ter Fortaleza também, não vai? Vou estar em Fortaleza, acho que junho, primeira semana de junho, vou estar em Fortaleza também. Eu estou aí pelo Brasil, estou indo agora. Eu tenho Vitória, eu tenho São Paulo, eu tenho Fortaleza, eu tenho Manaus, Cascavel no Paraná, Brasília, tá tudo aí agendado. Tamo junto. Ótimo. Então, vai lá, quem quiser estudar com o Emerson, estuda, que ele manja muito. Quem quiser estudar comigo também, tem aqui na descrição os links para você participar dos meus cursos, absorve lá. Daqui a 2 semanas eu vou estar numa outra live aqui no Instagram, no YouTube, no dia 13 de março, daqui a 2 semanas, porque eu vou para a Omni, quinta-feira, para dar o curso agora, começa sábado. Eu vou estar falando com o Jailson, Emerson, vou estar falando sobre epigenética. Olha que doido. Show! Legal. Ó, gente, dia 13 de março, eu e o neurocientista Jailson estaremos fazendo uma live sobre epigenética, que é uma visão muito mais doida ainda de que talvez o que você tem de problema hoje foi transmitido pelos seus pais através de uma consciência celular, por assim dizer. É um campo novo aí da medicina, muito interessante, que vale a pena ser discutido para a gente abrir a nossa cabeça, que esse é o nosso objetivo. E março agora eu vou estar em Balneário Camboriú. Março tu vai estar onde dando aula, Emerson? Março eu vou estar no penúltimo final de semana, vou estar em Vitória, no Espírito Santo. No último final de semana, novamente em Vitória, no Espírito Santo. Tá cheio. Abril eu vou estar em São Paulo, primeira semana eu vou estar em Cascavel. Terceira semana eu vou estar em Manaus. Quarta semana eu vou estar em Brasília. Depois começa junho.
maio. Aí, maio, eu estou em Fortaleza. Depois, eu estou em Belo Horizonte. E aí, vamos indo. Aí, em São Paulo também, em junho. Vou estar em São Paulo em junho. Então, até junho, eu estou com a agenda cheia de treinamentos de hipnose, PNL, pelo Brasil todo aí. Legal. Por falar em agendar, né? Pô, já tô com a agenda da Omni até dezembro já. Falei, puta que pariu. Nossa senhora. O pessoal tá falando ali, Rafael, venham. Olha o pessoal sugerindo para nós fazer um curso juntos aí, ó. Já imaginou? Já como seria? Nossa, eu tô porreta. Ai, meu Deus. Legal, muito bom. Você está fazendo terapia com o Alexandre, que é aluno meu lá em Porto Alegre. Então, gente, Porto Alegre, Emerson, a Eliane está perguntando. Não, em Cascavel, Paraná. Porto Alegre, Rio Grande do Sul, não? Não, ainda não. Floresta, Rio de Janeiro, indico, tem vários alunos, a Luciana, eu acho que é do Rio de Janeiro, tem Rodrigo Bezoco, dá uma olhada no omnifinder.net. Sortear curso? Não, a gente não sorteia curso, né? Senão é judiar. Então, ó, dia 13, anota na tua agenda aí, anota no teu subconsciente, vai lá, pega um papelzinho, pega um pires, bota um papelzinho no pires, assim, bota uma vela em cima para tu não esquecer, uma vela de 7 dias, 2 velas de 7 dias para dar 2 semanas. Pode ser uma vela vermelha e uma branca. O anjo santo não ficar triste. Isso, uma vela vermelha e uma branca. E dia 13 de março, às 8 horas, eu estarei ao vivo com o Jailson, falando sobre epigenética, aqui no YouTube e no Instagram também. Emerson, muito obrigado mais uma vez pela tua participação. Fico muito feliz em ter feito essa live, que a gente já combinou meses atrás e agora deu certo. E a gente vai fazer em outro momento, Emerson, uma outra live só para falar sobre milagres. Ótimo, perfeito. Emerson, por favor, se despeça da galera aí. Pessoal, muito obrigado pelo carinho de vocês, aqui, esse cuidado, o tempo que vocês ficaram com a gente, extrapolou em muito o que a gente havia estipulado, mas vocês ficaram com a gente aqui até o final, isso foi muito interessante. Gratidão ao Rafael pelo convite e a gente poder fazer isso juntos, combinamos isso juntos lá na Omni, e estou sempre acompanhando o trabalho da Rafael, alguém que eu admiro muito, e percebo o Rafael acompanhando o meu trabalho, então eu tenho dito que há uma nova leva de hipnoterapeutas responsáveis, éticos, com conhecimento, que estão fazendo uma reviravolta, uma revolução no que nós chamamos de hipnose pelo Brasil. Rafael é uma dessas pessoas que eu já indicava antes de conhecê-lo na Omni, já indicava o Rafael, e é alguém que é referência, então é alguém que tem a credibilidade de eu poder indicar, até porque eu sou muito seletivo em relação a isso. Então, grato a todos vocês pelo carinho. Acesse meu site. Lá no meu site tem um pouco mais sobre o que eu faço, quem eu sou, o que faço da vida e as minhas andadas pelo Brasil, levando vida, qualidade de vida pela hipnose, através da PNL. Eu tenho formação em coach, etc. Mas o que importa é a gente desenvolver pessoas e permitir que elas tenham qualidade de vida já. O meu lema e a frase que eu deixo é: quem tem dores não pode esperar. Então, o meu lema de procurar a forma mais rápida, eficaz e assertiva no tratamento de qualquer transtorno psicológico. Beijo no coração de vocês, pessoal, e gratidão pelo carinho e pelo respeito. Obrigado, pessoal. Instagram, abração para vocês. A gente se vê logo em breve. E aqui no YouTube também. Obrigado mais uma vez, Emerson. Foi uma grande satisfação. Valeu. Vejo você aí na próxima live. Dia 13, galera, eu e o Jailson, neurocientista, estaremos na nossa segunda live falando sobre epigenética. E aproveita, compartilhe esse vídeo com quem você ama. Lembra que a nossa ideia é ajudar as pessoas a assumirem a vida delas, assumirem o que elas têm de bom lá dentro. Obrigado, pessoal. Tudo de bom? A gente se vê em breve. Tchauzão. Tchau.